Eu vou tentar chamar de Sandro, tá, Sandro? Mas é que às vezes eu acabo, porque eu peguei o nome do Rafael, não sei por quê. É É, meu nome também, né? Não tem problema. é, então, o Sandro, ele é engenheiro eletricista desde 1997 e possui cursos de pós-graduação. Desde sua formatura, ele trabalhou em diversos projetos para desenvolver produtos eletrônicos. Apesar de ter atuado em outras empresas, ele construiu sua carreira principalmente na Novos, onde virou gestor e hoje é diretor de P&D. Para quem não conhece a Novos ela atua diretamente fabricando dispositivos eletrônicos e é bem forte. Ela fica em Canoas, né, Exato. Rafael? O Sandro. Uhum. Então, passo a palavra para o Sandro. Muito obrigado por nos atender nessa app, né, Sandro? A gente fica muito feliz por vocês poderem participar. Obrigado, Humberto. Então, boa noite a todos aí, né? É um prazer tá tendo a oportunidade de falar aí com o pessoal, conversar. Tá? Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouco, então, assim, de um estudo de caso, né, da Novos ali, tá? Que foi a criação de um produto IoT, né? Então, a ideia é conversar e falar, expor, né? Desde do início, né, da concepção do produto até o lançamento dele, tá? Algumas questões. Então, vamos lá, tá? Uh, Então, assim, a motivação para falar sobre isso, tá? Assim, para muitos aí, tá, pode ser assim, um mistério de como surge um produto eletrônico, né? Produtos eletrônicos, eles não dão na natureza, né? Alguém tem que construir, né? Tem que criar isso. Então assim, falar um pouco disso, né? Uh, Detalhar também algumas etapas e desafios, né, da criação de um produto eletrônico, tá? Deixar claro para todos ali que existem, sim, empresas brasileiras, né, na região, aqui, próximas, né, da Unicinos, ali, que produzem e exportam tecnologia, né? Claro que o estudo de caso, enfim, a experiência que eu vou relatar hoje é da Novos, né, mas assim, não é só a Novos que faz produtos eletrônicos ali perto, tá? Então é bacana saber né, que existe isso, né, aqui, tá? O produto que eu vou estar focando hoje, tá, é o Logbox Wi-Fi, tá? Então eu botei cheio o link ali, porque eu sei que, né, tem muita gente ansiosa, gosta de dar uma olhada, espiadinha e tal, ali, então fazer um spoiler aí, dar uma olhada no site do produto, né, pode ser interessante, tá? E assim, quando for possível, né, deixar as perguntas para o final, porque talvez eu possa, né, o cara tem uma dúvida agora, daqui a pouco eu falo, né, justamente no que, né, eu ajudo ele na dúvida do sujeito, então se for possível deixar as dúvidas para o final, a gente vai ter um tempo lá para conversar. Se não, me interrompa ali, tá? Pode né, chamar no áudio mesmo, enfim, né, cutuque o Humberto ali pelo chat ali, né? Se for uma dúvida específica daquele ponto que eu estiver falando ali, tá? Não tem problema, tá? Então, assim, a Novos pode ver aqui no mapinha aqui, tá? Ela fica, né, em linha reta aí, a 13 quilômetros da Unicinos, tá? Realmente é próximo ali, fica em Canoas, ali, tá? No Parque Canoas de Inovação, tá? Seguindo, então, vamos lá. Então, esse estudo de caso, né, que a gente está mostrando aqui, tá? Ele é de um produto IoT, tá? Mas o que é IoT, tá? Eu digo, é um termo que está bastante em voga aí, tá? Nos últimos tempos, tá? Tem crescido muito, assim, essa ideia, esse conceito, né, de IoT, tá? IoT quer dizer Internet das Coisas, tá? Internet of Things, beleza? E o que é, tá? Assim, então vamos dar uma conceituada inicialmente, tá? A ideia do IoT é a interconexão digital, tá? De objetos, de coisas, né? Cotidianas, né? Através da internet, tá? E quando a gente fala de um produto IoT, de um dispositivo IoT, tá? A gente, né? Qual é a ideia por trás disso, tá? Então, assim, um dispositivo IoT, ele possui sensores, tá? Tipicamente, ele tem sensores, ele tem processamento, tá? Ele tem algum software, tá? E tem algumas outras tecnologias, tá? E ele se conecta, tá? Então ele tem uma conectividade, tá? Para troca de dados com outros dispositivos e sistemas pela internet ou por alguma outra rede de comunicação, beleza? Então esse é o conceito, é a ideia por trás do IoT, de um produto IoT, tá? Então assim, aplicações são inúmeras, tá? Assim, tem desde aplicações, né, industriais, tem aplicações na área da saúde, smart cities, né, que são cidades inteligentes, né, com várias coisas conectadas. Então, assim, para comentar de um exemplo bem icônico, tá, de como, assim, que ilustra bem o conceito, assim, de coisas que normalmente ninguém imaginaria que pode ter uma conexão, ou para que eu vou ter conectividade nisso, né? É uma ratoeira, tá? Foi criada, tá?
E assim, não é a única, tá? Eu achei pelo menos duas, tá? Modelos diferentes, fabricantes diferentes, tá? E a ideia dessa ratoeira qual é? Uh, ratoeiras normalmente eles ficam, né, no sótão ou no porão, enfim, em lugares, né, que a gente não acessa toda hora, tá? E existe casos, tá? Na Europa, por exemplo, eu soube de um caso lá que, né, o pessoal aqui como lá e aqui a gente tem silos, né, no campo lá para armazenar grãos, tá? Cara, um monte de grão armazenado é tudo que os ratinhos gostam, né? Então, só que assim, os ratos gostam, né? As pessoas não gostam que os ratos vão lá mexer nos grãos que depois vai, né, vai virar comida. Então, o que o pessoal faz? Põe ratoeiras, né, ao redor, tranquilo. Qual é o problema? O problema é que quando a ratoeira pega o rato, cara, e se o cara, né, o sujeito demora muito a achar o rato lá, tá? Pô, o bicho começa a decompor, cara. Então, a ideia das ratoeiras com conectividade, né, conectividade, as ratoeiras IoT, é que elas te avisam quando ela pega, quando foi capturado um rato, tá? Então, assim, ela fica lá dias, no momento que pegou o rato, ela manda um sinal e tu recebe pelo smartphone, por exemplo, tá? Algum tipo de aviso dizendo que, cara, a sua ratoeira X, né, pegou um rato, então tu vai lá e, né, te livra do rato lá, rearma a ratoeira, enfim. Entendeu? Essa é a ideia da ratoeira e a ideia, então, que ilustra bem assim o conceito de IoT. Tá? São objetos que normalmente não se pensaria né, em ter uma inteligência, uma conectividade, tá? Só que, assim, isso está mudando, então começam a aparecer coisas, aplicações, tá? Que fazem sentido, né, para esse tipo de objeto, tá? Seguindo aí, tá? Então, conceituamos a IoT, então, o produto que a gente está falando hoje aqui é um data logger, tá? Um registrador de dados, tá? Mas o que é um data logger? Tá? Que faz esse troço? Tá? Então, o data logger, tá? É um produto, tá? Tipicamente industrial, tá? Então, assim, até assim, para informação, assim, a Novos, o público dela, os produtos dela normalmente são vendidos para outras empresas, tá? Não são produtos que né, o cara compra para usar em casa, tipicamente, tá? Então, assim, o data logger, o que ele faz? Ele lê os dados de sensores, tá? Então você conecta sensores nele, periodicamente, tá? Então você configura uma cadência, tá? Uma periodicidade com que ele vai ler esses sensores. Ele vai ler esses sensores, vai salvar isso numa memória, tá? Junto com o timestamp, né? Que é a data hora. Então, assim, cada informação lida do sensor vai estar acompanhada ali de uma data, de uma hora, para saber exatamente quando foi lida aquela informação, aquele sensor, tá? E isso depois você pode fazer um download desses dados, tá? E você tem um histórico, tá? Tem um perfil, tá? Aí tem várias ferramentas de software que podem te ajudar, tá? Mas você consegue ver o histórico daquela informação, daquela variável, né? Então, assim, se você usou sensores de temperatura, de pressão, de umidade, enfim, você consegue saber como aquela temperatura, ou pressão ou umidade se comportou durante o tempo, tá? Então, aqui, tá? Eu acho que vocês enxergam o meu mouse, né? Aqui, nessa figura aqui do lado, tá? Aqui mostra, exemplifica, tá? O caso, por exemplo, de um data center, tá? Onde né, o cara pode estar, por exemplo, monitorando a temperatura e a umidade, enfim, né, os dados ambientais. Então ele coloca, ele distribui esses data loggers lá, tá? Para saber como é que está a temperatura, né, do data center, tá? Se tiver ou umidade, né? Se tiver algum ponto que estiver meio fora da curva, ou algum ponto está esquentando mais do que deveria, tá? Temperatura em data center é complicado, tá? Tem que um grande problema de data center é a refrigeração. Então, se tiver algum ponto que tenha esquentado mais do que a média, mais do que deveria, bom, é um ponto onde talvez a refrigeração não esteja dando conta. Então, aplicações desse tipo onde o data logger é usado. Tá? Bom, a Novos já tinha uma linha de data loggers, tá? Já tem data loggers há bastante tempo. Tá? Para que mais um? Né? Por que a gente resolveu fazer mais um data logger? Bom, assim, a gente queria um data logger com uma interface de comunicação mais moderna, tá? E que a gente, né, o usuário pudesse configurar, pudesse acessar o data logger através de smartphones. Tá? Isso não era uma realidade até então. Tá? É claro que isso foi o principal motivador, né? Né, é bem comum assim que isso só dispara uma lista de desejos. Né? Então, assim, bom, já que vamos fazer um novo data logger em função disso, cara,
eu quero um display maior, eu quero isso, ele tem que ser assim, sabe? Tem gente que diz que ele tem que ser menor para ocupar menos espaço, mas daí o cara quer um display maior, então ele precisa ser maior, né? Então, assim, várias outras coisas aparecem, né? Mas, assim, o que deu origem, né, foi isso, tá? Foi a gente ter uma interface mais moderna, né, mais adequada ali para os, né, tempos atuais ali, e que o usuário pudesse conectar no data logger com o smartphone, tá? Até porque esse tipo de produto, né, esses data loggers, muitas vezes eles são instalados em lugares, né, um pouco de difícil acesso, tá? Eventualmente, né, o cara coloca um local mais alto, mais fora da mão. Então, assim, uma interface sem fio para conectar e ver os dados ali é muito interessante. Vamos lá, a gente tem, então, então hoje, tá, o que a gente vai falar é da linha Logbox Connect, tá? Principalmente desses dois primeiros modelos, tá? O Logbox BLE e o Logbox Wi-Fi, tá? Então, olha só que legal, a gente falou que, né, a gente prometeu que ia falar de um produto e, na verdade, vamos falar de dois. Então, puxa vida, vocês tiraram a sorte grande, tá? Vocês vão ter 2 por 1. Vamos lá, então, começando a falar do Logbox BLE, tá? O projeto dele, como é que a gente começou a pensar nisso, tá? Bom, então vamos lá, na Novos, tá? O desenvolvimento dos produtos, tá? Do novo produto, tá? Ele é encarado, tá? Como um projeto, tá? Bom, gestão de projetos, tá? É toda uma área dedicada, enfim, né? A gente não vai entrar nessa seara agora aqui, tá? Não tem porquê. Tá? Mas entendam sim que um projeto ele tem um planejamento, uma execução e um acompanhamento, né? Um controle para ver se o projeto está sendo, né, bem executado, está tudo conforme o planejado. Tá? Então é assim que a gente trabalha com os projetos dentro da Nova. Uma coisa interessante, tá, nesse projeto, cara, foi a primeira experiência que tivemos com Bluetooth. Tá? Foi o primeiro produto que teve Bluetooth dentro da Nova. Tá? Eu digo, todo mundo conhecia o Bluetooth como usuário, né? Mas como, né, desenvolvedor, tá, como projetista ali, foi a primeira vez. Então, assim, era um desafio para a gente. Né? E, assim, esse projeto do Logbox BLE, tá, envolveu alguns pacotes de trabalho, tá, que são bem típicos, tá, são bem típicos do nosso tipo de desenvolvimento, do nosso tipo de produto. Tá. Então, ele envolveu hardware, tá, então, um circuito, né, uma placa, tá, ele envolveu alojamento, tá, ou seja, a caixa, né, onde esse hardware fica, né, é o que tu pega na mão, né, do produto. Tá? Ele envolveu um firmware, tá? Aqui no jargão da Novos, tá? Firmware é o software que vai embarcado dentro do microcontroladorzinho, tá? Que está montado no hardware, tá? Então, assim, existe um programa rodando ali dentro, tá? Que tem algumas semelhanças com um programa de computador, de um programa Windows, por exemplo, tá? E tem algumas diferenças também, tá? Então, assim, esse software que vai embarcado ali, a gente chama de firmware. Tá? Os softwares, propriamente ditos, tá? Então, assim, de novo, nosso jargão, quando a gente fala firmware, é esse software embarcado, quando a gente fala software, é o software de alto nível, tá? É o software Windows, é o aplicativo para o smartphone, tá? Para iOS, para o Android, é o software, né? Que está rodando na nuvem lá, enfim, então tudo que sai do embarcado a gente chama de software. Tá? E, claro, é um projeto, então tem que ter toda a parte de gestão. Beleza? Então, esses são os principais desafios, pacotes de trabalho que estavam envolvidos nesse projeto do Logbox BLE. Falando um pouquinho aqui da interface Bluetooth, né, que é o que a gente queria, era um dos principais diferenciais desse projeto, desse produto. Tá? Então, vamos lá. Por que a gente botou uma interface Bluetooth? Cara, porque a gente queria que o smartphone conseguisse falar com o produto, tá? E o Bluetooth é uma das maneiras. Então, assim, vamos fazer. Então, começar fazendo um data logger que conversa via Bluetooth. Legal. Tá? O BLE, tá? Que inclusive está no nome do produto, tá? É Bluetooth Low Energy. Tá? Então, o BLE, o Bluetooth Low Energy, tá? Ele tem diferenças em relação ao Bluetooth que o pessoal costumava chamar de Bluetooth clássico. Tá? O Bluetooth clássico, né, que foi o primeiro tipo de Bluetooth que apareceu, tá?
A ideia qual é? Você abre um link, né? Então, abre uma conexão entre os dois dispositivos, ou enfim, até tipicamente dois, né? Um para um. Então, com esse link aberto, você tem ali um fluxo de dados, tá? Então, esse Bluetooth clássico ele servia muito para streaming, tá? Então, áudio, enfim, qualquer tipo de streaming, né, contínuo, né? Funciona muito bem com o Bluetooth clássico, tá? Contudo, tá? Por ele ter sido feito para manter essa conexão ativa e ter, assim, lidar com uma quantidade razoável de dados ali, tá? Ele consome muita energia. Tá? Para um produto, para produtos IoT, né, onde o cara, né, vai mandar alguma coisa de vez em quando, tá? Por exemplo, não faz muito sentido, tá? Isso. Então, o pessoal em algum momento sentiu falta e criou então esse sabor novo de Bluetooth, que é o Bluetooth Low Energy, tá? Que ele em função de funcionar diferente, de não precisar uma conexão permanente, de conseguir mandar pacotes pequenos e desligar, então ele é muito mais eficiente em termos energéticos, tá? Então, assim, para um produto operado a bateria, tá? A pilha, ele cai que nem uma luva, tá? Ele serve muito bem, certo? Bom, tivemos que escolher um modo Bluetooth, tá? Então, assim, tivemos que entrar no mercado, ver o que existia, né? Vantagens de um, vantagens de outro, custo, enfim, né? E a gente, né, resolveu, né, manter uma interface USB no produto. Tá? Eu digo, o Bluetooth é muito legal, muito bom, é uma novidade, mas, cara, assim, o USB não custa muito, tá? Era pouco custo envolvido no produto. Né? Vamos manter né, o porto seguro ali, tá? Porque eventualmente pode ser muito útil, tá? E é, tá? Então mantivemos as duas, tá? Tem a opção da USB e tem o Bluetooth lá para quem quiser usar, beleza? Outro ponto interessante, tá? Vamos lá, o produto vai ler sensores, então a leitura de sensores é algo importante. Tá? Então eu queria falar um pouquinho disso para vocês. Tá? O pessoal da engenharia elétrica, engenharia eletrônica aí, né, que tem cadeiras de instrumentação, isso aqui né, é na veia, né? Vamos lá, o que é um sensor? Então, um sensor, por definição, ele transforma uma grandeza física, tá? Então vamos lá, temperatura, umidade, pressão, vazão, luminosidade, enfim, qualquer coisa, em uma grandeza elétrica. Tá? Grandeza elétrica pode ser o quê? Pode ser tensão, corrente e resistência. Tá? Tipicamente são essas três. Tá? Eventualmente capacitância, alguma outra, tá? Mas assim. E uma vez que ele transforma em uma das grandezas elétricas, facilmente a gente consegue transformar essa grandeza elétrica em outra grandeza elétrica. Tá? Então, assim, a gente pode utilizar a grandeza elétrica que melhor nos convém, né, com um pouco de circuito ali, então a gente consegue facilmente transformar uma na outra. Tá? Então, isso é que faz um sensor. Tá? No mundo industrial, tá, que é o nosso mundo, tá, é o foco da Novos, tá, a gente não usa ali, né, eu digo, tem muita gente acostumada, né, com o mundo Arduino, né, é muito popular hoje em dia, né, onde os sensorzinhos já estão ali numa plaquinha, né, com uma interface serial, tudo mastigadinho, já, né, a temperatura já vem em graus, né. Cara, a gente gosta muito, acha muito bacana, mas assim, na nossa realidade isso não existe, tá? Assim, o tipo de sensor que a gente usa é um sensor mais raiz. Tá? Então, assim, são termopares, são RTDs, né? São resistências que variam com a temperatura, tá? Então, são tipos de sensores mais robustos, tá? E aqui eu botei até um exemplo, tá? Assim, de um RTD, de um PT100, tá? Como ele normalmente é construído, tá? Então, o elemento sensor, tá? Uma coisinha pequenininha aqui, tá? Que é o que realmente, né? Olha só, vai variar a resistência desse cara quando variar a temperatura, tá? Eu digo, esse é a cara do sensor. Mas como é que o nosso cliente usa o sensor? Cara, ele usa desse jeito, tá? Ele é uma coisa robusta, tá? Um corpo metálico, enfim, uma conexão, tá? Por quê? Porque tem que aguentar o trampo, tá? Uma indústria, assim, tem que ter uma robustez, entendeu? No sensor, para ele durar tempo e não estragar fácil. Então, ele normalmente, então, o sensor que o nosso cliente usa é algo parecido com isso, tá? Lá na pontinha, aqui dentro dessa haste metálica, tá esse cara aqui, tá? Então ele tá lá na ponta, lá, então o elemento sensor tá lá, só que ele tem toda essa roupagem, vamos dizer assim, tá? Para deixar ele adaptado para as condições industriais.
Então, assim, eu comentei alguns, tá? Assim, termopares, RTDs, né? PT100, NTC, tá? São alguns tipos de sensores que o pessoal usa, tá? O pessoal usa sensores de né, umidade e temperatura, tá? Isso normalmente a gente fornece já. Esses outros sensores que eu comentei, normalmente o cliente tem o sensor e conecta o nosso produto. Tá? Um sensor de umidade, normalmente ele já vai junto com o produto. Assim como o sensor de pressão, tá? Normalmente o nosso produto ele já tem o sensor de pressão embutido nele, então o cara só tem que fazer a conexão. Então tem, dependendo da aplicação, dependendo do tipo de sensor, tem as duas realidades. Né? O sensor pode estar embutido no produto ou pode ser conectado no produto, tá? E uma coisa importante, tá? Digo, a gente, como eu falei de firmware, eu falei que, né, que é um programa que trabalha dentro do produto ali, né, dentro do processador. Se é um programa, tá? Ele trabalha no mundo digital, certo? Mas um sensor, ele trabalha no mundo físico, tá? Como é que a gente faz para transformar essa medição, essa leitura que o sensor está fazendo, né, da grandeza física que a gente está medindo, num número digital, tá? Através do que a gente chama de conversão analógica digital, né? Conversão AD, tá? Então, assim, para os leigos, tá? Eu sei que tem gente aí que talvez que né, não de outro curso, enfim, tá querendo aprender alguma coisa diferente aqui, tá? É uma técnica que faz com que um sinal analógico, tá? Imagine que o sinal do sensor seja essa onda aqui cinza, tá? Que ele aproxime, né, nesse momento aqui, onde eu disparo essa conversão, ele verifica, ele verifica o valor desse sinal analógico, dessa onda, e me dá um número que, que mostra a grandeza, né, um número mostra a grandeza mais próxima possível daquele sinal analógico. Então, cada vez que eu fizer uma conversão, né, se o sinal estiver mudando, né, eu vou ter um número diferente, tá? E esse número é que vai para dentro do microcontrolador e é utilizado lá. Tá? Então, eu transformei, o sensor transforma, né, a temperatura num sinal elétrico, esse sinal elétrico é convertido para um número digital, que é o que é usado dentro do firmware. Tá? Então, mas é uma ideia aqui, né, um conceito aqui que se usa, né, direto ali nesses produtos. Tá? Vamos lá, outra coisa, tá? Muito bacana, assim, tá? Bacana e desafiadora, tá? Era um produto a bateria, tá? A pilha, tá? Eu digo, a premissa é, cara, ele tem que usar pilhas comuns, tá? A gente tinha outros dataloggers a bateria, tá? Mas esse, assim, foi ser citado, cara, quando acabar, assim, baterias especiais, elas têm uma vantagem que elas normalmente elas têm mais energia, então a bateria ela dura bem mais tempo, tá? Então, que é bom para o produto, né? Fica mais tempo sem trocar a bateria. Contudo, quando tem que trocar a bateria, tu não acha ela, é difícil de achar, entendeu? Porque ela é especial, tá? Então, né, o cara tem que comprar de alguma loja especializada, às vezes tem que importar uma bateria, tá? Uma pilha comum, cara, né, aqui na Noruega ou em Moçambique, o cara vai na esquina, na farmácia e compra uma pilha, tá? Então, assim, a ideia era que a gente conseguisse usar pilhas comuns, tá? No produto, tá? Então, para que isso aconteça, o produto tem que consumir o mínimo possível de energia para que essa bateria consiga durar, tá? E outra coisa, tá, dos produtos industriais, tá, esse nosso tipo de produto que eu estou falando aqui, eles funcionam, né, eles estão energizados, ligados ali, sem parar, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, não é uma coisa que tu liga, usa e desliga, entendeu? Né, não tem uma chavezinha, liga, desliga, né, que nem um brinquedo, por exemplo. Tá? Então, realmente, a questão energética ela pega muito. E para resolver esse tipo de questão, tá? Normalmente a solução ela precisa ser combinada com hardware e com firmware, tá? Tu não resolve, tu não resolve direito a questão do baixo consumo, tá? Só em hardware ou só em firmware. Tu precisa dos dois. Tá? Então, o hardware tu precisa escolher componentes, itens que realmente consumam pouco, tá? Tu tem que ter estratégias ali de talvez desenergizar algumas partes do hardware, tá? De vez em quando, tá? E o firmware também, que precisa controlar o que vai ser energizado quando, né? Tem duas coisas, às vezes, que consomem mais, tu não pode ligar as duas ao mesmo tempo, tem que tentar sequenciar. Então, diminui os tempos, né? Quanto menos tempo as coisas estiverem ligadas, menos consome. Então, assim, tem uma série de técnicas, tá, que são usadas para garantir que uma pilha consiga durar 1 ano ou 2, tá?
Então, ali eu coloquei algumas dicas ali, tá? Atenção às baterias, primeira coisa, tá? Então, assim, você, eu digo, todo mundo já comprou e usou pilhas, tá? Baterias, tá? Eu digo, todo mundo tem uma lanterna em casa, mas, cara, procura o manual da pilha ou da bateria, tá? Vê o tipo de informação que vem, tá? Cara, para começar, é difícil de achar, e quando acha, assim, tem muito poucas informações técnicas, tá? Úteis, tá? Para quem vai usar ela e quer saber, assim, né? Então, assim, tu tem que selecionar as pilhas, né, que mais servem para o teu produto, tá? E tem que correr atrás de informação, tá? Tu precisa de informações melhores do que aquelas normalmente disponíveis, tá? Precisa ter uma noção de perfil de consumo, quanto a bateria tem de resistência interna, né, sem saída, né? Porque se tu tem um pico de corrente muito alto, né, a tensão da bateria vai diminuir, tá? Naquele instante que tu está dando o pico de corrente, ela cai, daqui a pouco ela vai resetar o teu produto, né? Então, esse tipo de informação é importante, tá? Você tem que realmente conhecer bem o tipo de pilha, o tipo de bateria que você está usando, tá? Outra coisa que eu comentei ali, sempre que possível, tá? Desligue tudo, né? Todas as partes do hardware que você não estiver usando, tá? Então, assim, vai usar, liga, usa, desliga, tá? O mais rápido possível, tá? Isso, né, garante, né, ajuda que, né, o consumo esteja sempre sob controle, tá? Outra coisa, assim, tipicamente, né, esse tipo de produto, né, o produto IoT que a gente está falando, o que mais pega no consumo é a transmissão de dados, tá? Na hora de você transmitir, tá, via né, algum protocolo wireless ali, na hora de ligar ali o transmissor RF, tá? E não é só o transmissor, o receptor também, tá? Então, na hora de ligar o rádio, né, ele normalmente tem o grande vilão do consumo, tá? Então, um dos segredos é, sempre que possível, né, espaçar o máximo possível essas transmissões de dados, tá? Então, assim, deixar o rádio o mais tempo possível desligado, tá? Como fazer isso, né? Isso depende um pouco do tipo de aplicação que você está usando, mas, assim, a sua missão é tentar, né? E deixar claro para o usuário que, se ele puder, né, muitas vezes isso é configurável, né? Então, se ele puder fazer menos transmissões, melhor, né? A pilha dele vai durar mais, tá? E uma coisa interessante, tá? Assim, todo mundo, né? Todos os usuários gostam de saber o estado das pilhas, tá? Se a pilha está cheia, a pilha tá pela metade, né? Se está chegando no fim, porque daí ele já se prepara e sabe, olha só, né? Já vai comprando a pilha sobressalente, tal, para o produto não ficar desligado, né? Eu digo, não pegar de surpresa que acabou a pilha, puxa vida, eu não sabia, né? Aí vira correria para ir atrás das pilhas, né? Só que a pegadinha é botar um circuito que meça a tensão das pilhas também consome energia. Então, você tem que cuidar isso também, tá? Assim, o próprio circuito que você botou ali para ajudar né, a indicar a estado da bateria também consome, né? Então, é complicado, é complicado. E aqui, então, eu coloquei, tá, eu achei interessante aqui compartilhar com vocês como é que a gente faz lá na Novos, tá, para fazer essa estimativa da bateria, tá? O que a gente faz? A gente pega diversas situações ali do produto, tá, do circuito, tá? Então, a situação que ele está enviando dados pelo rádio, a situação que ele ligou, ele está medindo o sensor, a situação que ele está processando, fazendo o processamento dos dados do sensor, tá? A situação que ele não está fazendo nada, que ele está simplesmente dormindo, tá? Porque normalmente ele fica, né, o microcontrolador fica dormindo e de tempos em tempos ele acorda, verifica, faz o que tem que fazer, né? O momento que ele está gravando os dados, né, que ele leu do sensor na memória. Então, para cada um desses momentos, tá? A gente avalia o consumo, avalia quanto, né, mede, tá? Vê quanto tempo isso fica ligado, né? Precisa ficar ligado. Então a gente tem essa ideia de quanto cada parte do consumo do circuito consome, quanto tempo cada parte do circuito precisa ficar ligada, tá? E a gente joga tudo num planilhão, né? E com isso a gente consegue né, ver quem está bom, quem está ruim, e começa a simular aplicações, tá? Estudo de caso. Olha só, o cara quer transmitir a cada 30 minutos. Então vai dar então a pilha vai durar, sei lá, 4 meses. Mas o cara transmitia a cada
2 horas, não, aí o cara vai para 6 meses. Se o cara transmitir, entendeu? Se o cara lê o sensor a cada 30 segundos, puxa, a bateria vai logo. Se o cara lê o sensor a cada 5 minutos, bom, daí dura bem mais. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa a gente consegue construir, então, com uma planilha. Tá? É como a gente faz lá, tá bom? Dá bastante trabalho, tá? Mas, enfim, é necessário, né? Para a gente ter confiança, tá? Porque, assim, se a gente diz que a pilha dura 1 ano, tá? É óbvio que eu não gostaria de colocar o produto testando 1 ano para ver se durou, né? Até porque se não durar, cara, e aí, olha quanto tempo eu perdi, né? Então, é o tipo de... É a maneira que a gente usa para conseguir prever isso, né? Estimar bem, né? Seguindo aí. Então, assim, falamos ali antes, né? Citamos o alojamento, tá? Então, tivemos ali o projeto do alojamento, né? Para o Logbox Bellier, tá? O alojamento ele é importante, tá? Ele pode facilitar ou não a instalação do produto, ele dá a robustez necessária, tá? Ele dá estética, tá? Digo, ninguém gosta, nem produtos industriais, tá? O pessoal gosta de comprar algo feio, tá? Então, assim, na medida do possível, ele deve né, tentar ser bonitinho, né? E assim, o alojamento ele tem vários desafios, né? Eu aqui citei alguns só, né? A questão como é que vai ser, como é que vão ser as conexões, tá? Dos sensores, né? De um cabo USB, né? Então, diversos tipos de conexões que são necessárias, como é que são resolvidas, tá? Questão de vedação, tá? É uma coisa que pega, né? Para produtos industriais, tá? Eu digo, tem produtos, por exemplo, que tem que ser em indústrias alimentícias, tá? É muito comum, tá? Ali no meio da fábrica, os caras vêm com uma mangueira para limpar, né? Eu digo, questão de higienização, tá? Isso é até, muitas vezes, tem normas que regulam, cara, o cara tem que, né, lavar todo o piso, né? Né, uma vez por dia, enfim, no final do expediente, no começo do expediente. Então, assim, cara, o cara vai ter que, daqui a pouco, vai levar um jato d'água ali, uma mangueira, ele tem que, tá? Tem que sobreviver, então ele tem que ser vedado, né? É um exemplo. Tá? A parte de dimensões, que eu comentei, tá? Né? Tem produto que tem que ser muito pequeno, tem produto que tem que ser muito. Tem que ser. Ele tem que ser fino, tem, né, produtos que tem que, enfim, ter uma dimensão X ou Y, tá? Então, isso tudo pega, né? E é muito comum, né, o produto ser menor do que, né, a gente gostaria, porque aí não cabe o hardware que a gente gostaria de botar dentro do alojamento. Tá? E uma questão, tá, que sempre aparece, né, no começo do projeto, cara, tá legal, a gente vai precisar de um alojamento para esse produto, tá? A primeira coisa, assim, a gente tenta usar um alojamento que a gente já tem, tá? A gente tem um alojamento que a gente desenvolveu para um produto X, será que a gente, para esse produto Y, será que a gente pode usar o mesmo alojamento? Cara, às vezes dá, ótimo, tá resolvido, às vezes não dá, bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar um alojamento ou vai desenvolver o alojamento? Tá? Tá? Isso tem a ver né, com o custo, né? Desenvolver um alojamento é muito mais caro, né? Tu tem que, enfim, fazer o projeto de alojamento, tu vai ter que, né, se é um alojamento plástico, por exemplo, tu vai ter que fazer um molde de injeção, vai ter que, né, injetar o plástico depois, tá? Qual é a vantagem disso? Cada peça depois vai ser muito mais barata do que se comprasse essa peça, né, no mercado ou de alguém que já desenvolveu. Né? Então, assim, depende muito do volume também. Né? Se é um produto de alto volume, normalmente vale a pena fazer, né, desenvolver um alojamento. Se é um produto de baixo volume, muitas vezes não vale a pena, não se paga, né, o custo de desenvolvimento. Tá? E aqui eu tenho, tá, mostrar para vocês aqui Opa, só um pouquinho que eu... Não era essa a ideia. Aqui sim, agora sim. Deixa eu voltar aqui. Bom, esse aqui é o logbox, tá? Então, só mostrar como é que ficou o alojamento dele, né? O projeto, né, que se pensou no alojamento dele, tá? Rapidamente, tá? Então, tem essa parte de baixo que a gente chama de saia, tá? Que é para esconder as conexões, tá? As conexões, os conectores são esses caras verdes aqui. Então, olhem quantas peças, né, envolvidas no alojamento. Você quer a placa de circuito, tá? Então, tudo isso foi pensado no projeto do alojamento do produto. Tá? Essa parte de trás ali tá? É para conexão, tá? É para você pode parafusar ele, tem ímãs ali também, tá? Então você prende ali e depois encaixa o produto naquela base, tá? Então você consegue também tirar o produto, né? A base fica lá instalada, você tira o produto, né? Leva para algum lugar, troca a pilha, por exemplo, e coloca de novo ali, tá? Então esse foi o projeto do alojamento do Logbox DB.
Outra coisa que foi necessária, tá, também foi o software de configuração e coleta para esse produto, tá? Digo, é o produto que ele necessita, tá, de um software para fazer a coleta e a configuração, tá? Você não consegue fazer isso somente com os botõezinhos dele ali, tá? Alguma configuração é possível, mas não toda, né? Não tem todos os parâmetros ali disponíveis, tá? E a coleta, né, automaticamente você vai ter que trazer para um computador, né? Então, ou um smartphone, então realmente, né, não tem como fazer sem um software, né, dedicado para isso, né? Então a gente entrou ali, tá? A gente resolveu fazer um novo software para Windows, tá? Para esse produto, tá? Com o NXperience, tá? Então, assim, foi um software que a gente teve que desenvolver do zero nesse projeto, tá? Enquanto a gente desenvolvia o hardware, né, o produto, né, em paralelo a gente ia desenvolvendo o software para falar com ele depois, certo? E foram criados aplicativos para smartphone para esse produto também, tá? Então, no caso da Novos ali, foi a primeira vez que a gente fez um aplicativo para iOS. Tá? A gente não tinha tido essa experiência ainda, tá? E uma coisa interessante de comentar, tá? Que a importância da user experience, né? Que é a experiência de usuário. Assim, né? Então, assim, prestar atenção, pensar, tentar imaginar como o fluxo, né? Como o usuário vai usar, né, esses softwares, né? E tentar facilitar esse caminho, né? Deixar mais intuitivo o uso do software, né? Para o usuário ter uma melhor experiência. Tá? Isso era uma coisa que no passado a gente não se preocupava muito, né? Nem nós, nem a torcida do Flamengo, né? Hoje em dia isso está, né, pegando muito, tá? A gente enxerga cada vez mais a importância disso, né? Até para diminuir até suporte, né? Depois, né? Deixa o usuário mais satisfeito, né? Fica mais fácil de usar o produto. Né? Seguindo aqui, tá? Bom, pode ser que, né, seja um choque para muitos, tá? Mas a gente testa o produto. Tá? É verdade, a gente testa ele antes de lançar. Então, assim, a gente tem, tá, tipicamente, assim, dois momentos, assim, ou dois tipos de testes. Tá? Os testes de verificação, tá? Que é o quê? É o sujeito ali fazendo, né, desenvolvendo, né, o produto, o hardware, o firmware, o software, tá? E ele faz um pedaço e vai ali, faz um teste, vê se aquilo que ele fez tá ok, tá? Então, assim, isso tem vários níveis ali, mas assim, é o teste de bancada, é o teste durante o desenvolvimento. Isso, então, esses testes ocorrem assim, né, praticamente diariamente ali, então é uma coisa bem de dia a dia. Tá? E tem um momento, assim, ritualístico, tá? Que é o teste de validação, tá? Que é o que a gente chama de bateria de teste. Nesse momento, uma pessoa que não é o cara que desenvolveu, tá? O cara que desenvolveu, se ele for testar o que ele mesmo desenvolveu, não dá certo. A gente já viu que não dá certo, tá? Então a gente não faz, né, evita ao máximo fazer isso na Novos. Tá? Na Novos a gente tem pessoas dedicadas para teste, tá? Exatamente porque o cara que desenvolveu, ele não vai conseguir pegar os problemas que ele mesmo fez. Ele tem um jeito de pensar, de testar o produto, que é exatamente o jeito que ele pensou na hora de desenvolver. Então, se alguém usar diferente, normalmente é ali que os bugs acontecem, tá? Então, tu precisa, né? Isso é incentivado quando outras pessoas testam o produto. Então, nesse momento, o testador vai lá, pega o produto, né? Normalmente já finalizado, tá? O próximo do fim, e testa tudo que pode testar do produto, tá? Exatamente com o intuito de achar problemas, achar bugs, né? Por que a gente quer achar bugs? Né? Porque eu prefiro que a gente ache os bugs antes de lançar o produto, porque depois, tá? O cliente achar o bug. Então, essa é a ideia, tá? Para isso é feito um plano de teste, né? Então é feito um planejamento, como é que eu vou testar, o que eu vou testar, né? Então isso é feito por essa pessoa, né, em contato ali com o pessoal de desenvolvimento, ele vai pensando, né, vai vendo tudo que o produto tem, então ele vai vendo tudo que precisa ser testado, tá? E para esse tipo de produto, os data loggers, tá? Né, esse produto especial, data logger, a bateria ali, normalmente, assim, os testes mais complicados ali, mais demorados ali, são os testes de registro e coleta, tá? Porque você precisa testar em várias situações, tá? O registro e a coleta, como, né, o registro ele acontece a cada X segundos, ou a cada X minutos, e a memória, normalmente, ela é grande, né? Então, muitas vezes, só para encher a memória leva 5, 6 dias. Então, é algo que tem que ser feito, daqui a pouco acha um problema, tem que ser feito de novo. Então, são testes que realmente demoram. E testes de consumo, né, como eu mostrei antes, né, quando estava falando da planilha, é algo que você tem que, né, ir lá, né, parte por parte, mudar, mexer, avaliar o consumo, ver como é que está, se tem algum problema, se tem alguma parte que está consumindo demais, está tudo certo, e medir e tal. Tá? Então, normalmente são esses, né,
os problemas maiores nos testes desse tipo de produto. Tá? E assim, nas nossas baterias de teste, tá, os testes incluem hardware, tá, firmware e software. Tá? É o que, né, engloba ali os nossos testes, normalmente. Tá? Aqui, dois exemplos de testes. Tá? Aqui, testes aqui o pessoal botando o produto para, né, num forno, tá? Esquentando o produto, variando a temperatura dele e vendo e vai verificando se a medição do sensor varia junto e se ela se mantém dentro de um patamar esperado dessa variação. Tá? E aqui embaixo, tá? Aqui inclusive foi um bug que descobriram, tá? Verificaram que ele fazia o registro, né, dos dados correto na memória e tal, só que quando ele mandava esses dados para fora, tinha um bug lá que de vez em quando mandava lixo, então por isso que tem esses picos aqui, tá? Você pode ver que os dados normalmente estão comportadinhos e de vez em quando tem um pico aqui, tá? Então esse era o bug, tá? E depois foi corrigido, certo? Então só dois exemplos aqui. Vamos lá, então falamos do Logbox BLE, tá? Agora eu vou falar do Logbox Wi-Fi, tá? Então aqui, ó, né, vamos lá, esse sim é um produto IoT, né? Por quê? Cara, vamos lá, assim, o Logbox BLE também tá? Mas assim, como o IoT normalmente, tá? Assim, uma definição um pouco mais purista, né? Ele envolve internet, né? E o Bluetooth ele não manda nada para a internet, tá? Você vai precisar de um gateway, alguma coisa, tá? Eu digo, ele é um produto com Bluetooth ele não consegue mandar nada diretamente para a internet, tá? Agora um produto com Wi-Fi consegue, tá? Então esse a gente brinca, esse sim é IoT, tá? O outro é um IoT, né, forçado. Cara, vamos lá, o Logbox Wi-Fi foi legal, assim, tá? E agora vocês vão entender por que eu falei do Logbox BLE, tá? Porque o Logbox Wi-Fi ele utilizou boa parte do que a gente já tinha desenvolvido para o Logbox BLE, tá? A gente tinha já o modelo com Wi-Fi, tá? No radar, tá? Eu digo, então, desde o início, assim, a gente pensou, né, numa família, tá? Então, vai ter um modelo com Bluetooth, outro modelo com Wi-Fi, outro modelo com, né, na época, com 3G, tá? Só que, assim, apareceu uma oportunidade comercial interessante, tá? Muito, muito boa, assim, que, cara, só, vamos ter que acelerar esse troço. Vamos ter que fazer o Logbox Wi-Fi num tempo muito inferior ao que a gente tinha previsto inicialmente. Bom, vamos lá, né? Encaramos o desafio, tá? Outra coisa interessante, tá? Ao contrário do Logbox BLE, que funciona 100% a bateria, o Logbox Wi-Fi não tem essa necessidade, tá? E se entendeu que não precisava. E por que se entendeu isso? Porque ele pode funcionar com energia, tá? Ligado na tomada, vamos dizer assim, né? Com uma fonte de alimentação. Se faltar energia, ele vai, né? Eu digo, se ele não funciona 100% a bateria, cara, ele tende a parar de funcionar. Mas, cara, olha só, ele está ligado no Wi-Fi, então, se faltar energia, os roteadores Wi-Fi também vão parar de funcionar. Tá? Então, vamos lá, o que a gente fez? A gente fez com que ele possa receber pilhas também, tá? Então, você também consegue colocar pilhas nele, tá? Se ele tiver pilhas, tá? Se tiver as baterias ali dentro, quando faltar energia, ele segue lendo os sensores conforme configurado, salvando essas informações na memória, tá? Só, claro, a interface Wi-Fi não vai estar funcionando. Tá? No momento que voltar a energia, o sujeito pode buscar essas informações na memória pela interface Wi-Fi. Tá? Então, vai estar salvo lá, né, o registro da temperatura, da umidade, da vazão, enfim, vai estar lá salvo na memória local. Né? Por quê? Porque aquela parte está sendo alimentada pelas baterias. Tá? Então, show de bola. O que eu comentei antes aqui? Tá? Que a gente aproveitou partes do Logbox BLE, tá? Para poder reduzir esse prazo, tá? Assim, então, como é que ficou, tá? A gente, então, pegou do Logbox BLE, tá? Que a gente tinha desenvolvido e lançado, tá? A gente pegou toda a parte de leitura de sensores, toda a parte de registro e coleta de dados, tá? E o próprio alojamento, tá? E dissemos, cara, isso aqui vai ficar... Vamos aproveitar, tá? Isso aqui vai ficar igual, tá? Aí o que a gente fez? A gente pegou um módulo Wi-Fi, tá? E colocou, adicionou o módulo Wi-Fi, claro, ele tirou o módulo Bluetooth, né? E adicionou um módulo Wi-Fi, tá? Que então conversaria com com essa parte que a gente aproveitou do Logbox, tá? E essa parte inclui todo,
o processador, todo o firmware, tá? Então, realmente, tudo que o Logbox BLE faz, o Logbox Wi-Fi faz também, né? Fora, claro, o Bluetooth que a gente tirou, em função de a gente ter aproveitado exatamente o mesmo processador, o mesmo firmware, a mesma solução de hardware desse pedaço. Tá? E o Logbox Wi-Fi, então, ele simplesmente leria as informações necessárias, né? Ou escreveria, enfim, nesse núcleo do Logbox BLE. Tá? Então, com isso, a gente teve, né, o resultado disso é o Logbox Wi-Fi. Tá? Um pouquinho sobre, vamos lá, protocolos, tá? Assim, então a gente tinha uma interface Wi-Fi, tá? Assim, tipicamente, tá? A questão histórica, tá? Para automação industrial e até para os nossos tipos de produtos, tá? A gente usava o protocolo Modbus. Tá? No começo era Modbus via RS485, tá? Que é uma interface serial ali com cabos, tá? Mais recentemente, o Modbus TCP, tá? Que é sobre Ethernet, que é então um protocolo dedicado para automação, tá? E ele se baseia na arquitetura cliente-servidor, tá? Então vamos lá. Né, o aparelho ali, né, é um servidor, tá? Então ele tem as informações ali disponíveis, tá? Então o cliente, tá? Que normalmente é um software, um software SCADA, né? Um software de supervisão ou um CLP, enfim, o cliente ele então manda uma requisição para o servidor recebe e manda algum tipo de resposta para o cliente, tá? Então assim tem essa arquitetura ali, tá? Um tá lá esperando um comando, o outro manda os comandos para ele e ele responde os comandos, tá? Fácil, tá? É uma arquitetura simples e funciona bem, tá? Desde que apareceu, né, essa questão do IoT, tá? Um outro protocolo chamado MQTT, tá? Ele começou a ficar mais e mais popular, tá? Ele usa uma arquitetura diferente, tá? Uma arquitetura que a gente chama de Publisher Subscriber, tá? Então é o publicador e o assinante, tá? Qual é a ideia? Então você tem clientes espalhados, tá? E você tem uma figura do broker, tá? Qual é a ideia, tá? Esse broker uma entidade, tá? Ele é um cara que ele faz o meio de campo, ele recebe todos os dados e entrega todos os dados. Tá? Então assim, ele faz faltou a palavra agora, mas enfim, Ele administra? administra, exato, tá? E ele fica, né? Ele retém, né? Então ele controla os dados, né? De todos os clientes, tá? E qual é a ideia? A ideia é assim: quem produz dados, tá? Então ele vai lá e se cadastra nesse broker dizendo, cara, eu tenho dados para ti, tá? Então eu vou te mandar dados, ok, tá? E ele começa então a publicar os dados lá, tá? E quem vai consumir esses dados, quem está interessado nesses dados, tá? Ele vai lá e assina lá, por isso o assinante assina lá dizendo, cara, esse dado aqui e esse aqui me interessa. Tá? Então, assim, então tu vai ter produtos, né? Enfim, clientes enviando dados e clientes buscando dados desse broker. Tá? Inclusive, né, um mesmo produto ele pode tanto publicar quanto receber, né, assinar dados, né, ele pode ter as duas figuras dentro do mesmo produto. E esse broker, tá, ele pode estar tanto na tua rede local, da rede da tua empresa, por exemplo, tá, quanto na nuvem, tá. As grandes nuvens, tá, a AWS, a Microsoft, Azure, né, o Google Cloud, enfim, tá, até a nossa Novos Cloud, né, que temos uma nuvem a solução em nuvem na Nova, então todas elas trabalham, tá, é comum, assim, tipo a língua franca, tá, das nuvens é o MQTT hoje em dia, tá, é realmente o protocolo que tomou conta ali, tá. Então lá dentro já tem um broker, né, dentro dessas nuvens já tem essa figura, né. E claro, assim, quando se fala em IoT, tá, gente, a questão da segurança pega direto, tá? Então, assim, o MQTT ele tem uma versão sem segurança e uma versão com segurança, tá? Por motivos óbvios, né? Com segurança é melhor, né? E tem o seu charme ali, né? Mas entendo que, assim, eventualmente, se o broker é local, tá todo mundo dentro da tua empresa, a tua camada de segurança pode estar da empresa para fora, né? Tem um firewall. Então, assim, lá dentro não precisa de segurança, entendeu? Qual é a vantagem? Tá? A vantagem é que se não tem segurança, o protocolo ele fica mais leve, né? Então tem menos dados para transmitir, tá?
E tudo isso ajuda, né, para diminuir o tempo do rádio ligado e aumentar de novo a energia, por exemplo. Enfim, tu tem menos tráfego na rede. Tá? Uma coisa interessante, tá, que vale a pena citar, tá? No mundo IoT, é sempre o dispositivo que se conecta à nuvem, tá? Ou ao broker, no caso ali, tá? Nunca o contrário, tá? E é a questão de por que a arquitetura cliente-servidor não é adequada, tá? Para o mundo IoT, tá? Com isso, tá? Com o dispositivo se conectando à nuvem, tá? E não a nuvem se conectando ao dispositivo, isso permite que o dispositivo fique desligado, tá? Fique em estado de dormência a maior parte do tempo, tá? Ele fica lá, tá? Porque se a nuvem tivesse que se conectar a ele teria que ficar escutando, tá? Esperando, porque ele não sabe quando essa conexão vai vir, tá? Então ele tem que ficar lá ligado, tá? Se é ele que vai se conectar, ele pode, né, enfim, ficar lá catatônico, tá? E uma vez a cada 3 horas ele acorda, enfim, liga, ele faz a conexão, manda os dados que tem, busca algum dado que ele precisa e desliga de novo, entendeu? Então isso permite, esse tipo de arquitetura permite esse tipo de solução no mundo IoT, entendeu? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, temos o Wi-Fi, tá? E, cara, o que a gente vai botar de hardware ali, tá? A gente vai usar um módulo Wi-Fi, vai usar um chip, né? Então, a primeira questão, assim, módulo ou chip, tá? Aqui, tá? Eu botei duas imagens, tá? Esse aqui não é o módulo que a gente usa, mas, enfim, foi o melhor exemplo que eu achei ali na internet, ali, tá? A gente tem um módulo, tá? E um chip. O chip é esse aqui, tá? Eu digo, é um componente, tá? Que tem ali toda a parte, assim, a maior parte do difícil do rádio, então tá tudo ali dentro. Tá? Então, assim, ele sozinho é boa parte da solução para a conexão RF, enfim. Tá? Normalmente, tá, por que eu digo que é boa parte da solução? Porque ele não tem toda a solução. Tá? Tu vai precisar de algumas questões de RF ali, tá? Tu tem que cuidar, tu vai ter que botar esse chip numa placa. Então, tem questões ali de impedância lá que pega muito em RF, eventualmente precisa botar um amplificador externo ali para dar potência no sinal, tá? Enfim, tem algum cristal, alguns capacitores, então tem que construir, tá? E assim, quando a gente fala de RF, tem uma ciência, tá? Não é fácil de fazer isso, tá? Então tu constrói isso na mão, tá? Com chip. Tu tem que te virar com isso. O modo tem tudo isso pronto, tá? Cara, beleza, tá? Mas então, por que alguém usa um chip ainda se está tudo pronto no módulo? Porque se tu fizer tudo com o chip, se tu construir a tua solução com o chip, vai ser mais barato. Tá? Então, assim, normalmente, tá? De novo, é uma questão de volume, tá? Se tu vai usar meia dúzia vai vender meia dúzia de produtos por mês, cara, usa um módulo. Se tu vai vender 10 mil produtos por mês, cara, usa um chip, tá? Por quê? Porque então o desenvolvimento dessa solução ela dilui, né? Então e tu ganha com a escala tu ganha, né? Realmente não vale mais a pena, né? Porque tu vai pagar mais barato a solução com chip, tá? Isso pega também a questão da certificação Anatel, tá? Quando tu faz a solução com o chip, tu precisa fazer vários outros ensaios na Anatel que tu não precisa fazer quando tu usa um módulo, desde que o módulo já esteja homologado na Anatel. Tá? Então, se tu escolher bem o módulo, escolher um módulo que tem a certificação Anatel, tá? Tu vai precisar certificar o produto novamente na Anatel. Mas como o módulo que o produto usa já tem Anatel, a certificação fica muito mais simples, muito mais barata. Tá? Então vamos lá, o que a gente usou de critérios para escolher o módulo? Tá? A gente escolheu o módulo. Tá? A gente queria que o módulo tivesse um microcontrolador interno. Tá? A gente queria que ele tivesse uma antena embarcada. Tá? A gente não tem antena externa tá? no produto. Tá? A gente resolveu não usar. Tá? Então a antena é interna. Então a gente queria que a antena já tivesse embarcada no módulo. Tá? A gente queria que esse módulo tivesse a pilha TCP/IP também pronta lá dentro. Tá? E também queria que tivesse a biblioteca MQTT prontinha lá dentro também, tá? Então, assim, como a gente tinha pressa, né, a gente pegou um módulo já né, poderoso, né, que tinha um monte de funcionalidades já prontas, tá? Porque a gente não queria perder tempo desenvolvendo, tá? E é claro que o custo tinha que ser compatível, né? Eu digo, obviamente, né, pegar um módulo poderoso com tudo isso dentro, ele vai custar mais caro, né? Mas assim, não podia também ser um bicho de 7 cabeças, porque senão o produto ficaria inviável. Então, esses foram os critérios que a gente utilizou, certo?
Eu falei um pouco de Anatel, tá? Então, assim, comentar sobre as certificações, tá? Tipo, esses produtos, tá? Tanto o Logbox BLE quanto o Logbox Wi-Fi, tá? E vários outros produtos da Nova, mas assim, citando esses, por exemplo, tá? A gente teve algumas certificações envolvidas, tá? No caso ali, então, a gente teve a certificação Anatel, tá? É necessária, a gente tem um rádio ali, que tá. Então, assim, tudo que tem uma comunicação wireless, via de regra, precisa ter a certificação Anatel, senão tu não pode vender ele no Brasil, tá? Vários países mundo afora têm a sua certificação, tá? Como a gente, como fica complicado a gente certificar em tudo que é país, né? Vai ser muito difícil a gente fazer isso, né? Muito custoso. O que a gente normalmente faz, tá? A gente certifica o produto na FCC, que é o órgão equivalente à Anatel dos Estados Unidos, tá? E muitos países aceitam isso, tá? Para utilizar o produto, né, no seu território, tá? A FCC ele meio que abre portas ali em vários locais, tá? Então é o que a gente faz, tá? Na parte de compatibilidade eletromagnética, tá? A gente tem as certificações CE e UKCA, tá? Ambas são muito semelhantes, tá? E o que pega esse tipo de certificação, tá? O produto, por exemplo, ele não pode emitir, tá? Seja por RF, seja por rádio, ou seja via fios, tá? Cabos, mais do que um certo nível, tá? Para que ele não atrapalhe outros produtos eletrônicos que estejam próximos dele. Da mesma forma, ele não pode ser atrapalhado, tá? Por outros produtos eletrônicos, tá? Se esses produtos emitirem até um certo nível, né? Seja via ar ou seja via cabos, né? Então, assim, ele tem que ser imune, né? Até um certo nível, ele tem que ser imune ao que os outros produtos eletrônicos, né? A sujeira eletromagnética que os outros produtos eletrônicos emitem, e ele não pode sujar os outros produtos, atrapalhar os outros produtos. Tá? Então, é mais ou menos essa a ideia, tá, da compatibilidade eletromagnética. Tá? E para vender para a Europa, você precisa ter CE. Tá? E o KCA, cara, como o Reino Unido saiu da comunidade europeia, eles criaram lá o equivalente ao CE para eles, porque eles não podem mais usar o CE agora, uma vez que eles não fazem mais parte da comunidade europeia. Tá? Uma coisa que eu pulei ali em cima, que é importante, tá, gente, existem certificações que são da empresa e tem certificações que são do produto, tá? O que eu estava citando aqui são certificações do produto, tá? Mas existem, são importantes também algumas certificações da empresa, tá? ISO 9001, tá? ROS, tá? Que diz que também necessária para te vender para a Europa, tá? Que proíbe o uso, limita, né, o uso de algumas substâncias tidas como nocivas, né? O chumbo, que normalmente é o que pega mais, tá? Então, por exemplo, quem produz com o selo ROS, tá? Não usa solda na solda, a solda, a pasta de solda lá não tem chumbo na composição, tá? O que era muito comum antigamente, tá? Então hoje em dia cada vez menos se usa, tá? Isso complica um pouco a solda, tá? Dos componentes da placa, mas enfim, faz parte, tá? E aqui eu comentei de algumas outras possibilidades de certificações que a gente eventualmente precisa, tá? Vedação, vibração, a UL é o exemplo, tá? Que é necessário para alguns tipos de produto, não esse, para vender na América do Norte, nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Cara, falar um pouquinho do bootloader, tá? Que diabo é isso? Isso é um sistema que permite atualização de firmware em campo, tá? Ou seja, o cara tem lá o produto, né? O cliente está lá com o produto e em algum momento, se for necessário, ele pode atualizar, botar uma versão mais nova do firmware, né? Ou seja, do software que está embarcado lá dentro do produto, tá? Seja para corrigir algum problema, seja para conseguir uma nova funcionalidade para o produto, tá? Então, assim, vantagens, né? É meio óbvio, tá? Isso aí, a gente consegue botar uma funcionalidade a mais, tá? Então a gente consegue lançar o produto e criar alguma funcionalidade extra depois, tá? E aí, claro, a gente pode corrigir algum bug que venha a aparecer, tá? Sem precisar fazer um recall do produto, né? Para a fábrica, certo? Então, assim, maravilhoso, cara. Mas, assim, por que não faz sempre, né? Qual é? Sempre tem a parte ruim. A parte ruim qual é? Cara, o bootloader, ele é um outro firmware, né, dentro do produto, tá? Então, ele tem imagina que o produto tem o firmware, que é a aplicação, que é o normal, é o que o produto faz, e tem um outro firmware, que é o bootloader. Esse firmware, ele também ocupa, o bootloader também ocupa espaço na memória, né? Então, assim, eventualmente, para ter um bootloader, você precisa ter um microcontrolador com mais memória.
E memória não sai de graça, tá, gente? Então, assim, é um custo extra que tem que botar, tá? Claro, tem o tempo de projeto, esse bootloader tem que ser desenvolvido, tá? Tem que ser testado, tem que ser, enfim, né? E, cara, assim, o bootloader não pode ter bug, tá? Porque se o firmware da aplicação tiver um bug, você atualiza a aplicação com o bootloader. Mas se o bootloader tiver um bug, não tem como atualizar o bootloader, ele não se atualiza ele mesmo, tá? Então, é algo que tem que ser cuidado, né? Assim, a gente entende que é trabalhoso, tá? Tá? Mas compensa. Então, assim, a gente tem colocado e colocou na linha Logbox Connect, tá? Algumas curiosidades, tá, de desenvolvimento, tá, desses produtos, assim, em geral, nos produtos que a gente desenvolve na Novos, tá? Normalmente a gente inicia pelo hardware, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente começa a pensar, né? Então, a gente tem os requisitos, sabe o que o produto vai fazer, a gente começa a pensar qual é a arquitetura de hardware que ele vai ter, tá? E principalmente, assim, né, o que pega mais, assim, qual o processador que a gente vai ter que vai usar, né? Então, assim, um processador ele tem que dar conta de tudo que o produto precisa fazer, mas ele tem que ser o mais barato possível, né? E, claro, nesse caso, por exemplo, do Logbox BLE, né, que pegou bastante, ele tem que ser de baixo consumo, né? Então, assim, então a gente avalia as opções, escolhe um, então começa a pensar o hardware por ali, tá? Normalmente, tá, o firmware é o que mais dá, o mais custa hora homem, tá? É o que mais demanda esforço de desenvolvimento, tá? Nos nossos produtos, tá? Mas quando fala em prazo, tá, o que demora mais, normalmente é o alojamento, tá? O projeto de alojamento em si, ele não é muito demorado. O que demora é fazer a ferramenta de injeção, tá? Você tem que contratar uma matrizaria, fazer, depois tem os tryouts, né, de injeção, né, cada tryout demora, aí, poxa, isso aqui não ficou bom, tem um arranhãozinho aqui, volta, faz mais um, tá? Isso demora, né? Então, normalmente é o que pega bastante em prazo, é o alojamento, né? E assim, o hardware e o alojamento, tá? Eles conseguem iniciar separadamente, tá? Mas eles não têm como finalizar, assim, né? Eles precisam, um influencia no outro, tá? Então eles precisam ter, em algum momento, um desenvolvimento que corre paralelo, certo? Porque se você muda um pouco o hardware, às vezes isso acaba respingando no alojamento, e se você muda o alojamento, às vezes acaba respingando no hardware, né? Porque, enfim, você tem que encaixar as duas coisas ali, tem que ficar tudo certinho, né? E, assim, o que a gente tem visto é que os aplicativos, né, cada vez mais, tá, são a cereja do bolo, digo, né? Tem produto que ele funciona sem um aplicativo, mas hoje em dia tem um aplicativo, ele é um diferencial, tá? Todo mundo tem um smartphone ali no bolso, né? Então ele te abre possibilidades interessantes, tá? Que não são possíveis às vezes com uma interface limitada que o produto tem, certo? Aqui tem, então, assim, como exemplo, aqui a placa né, esse aqui é o projeto da placa do produto, tá? Do Logbox, tá? Então, vocês terem uma noção da complexidade da coisa, certo? Gente, eu estou com um recado aqui que a conexão está ruim, vocês estão me escutando bem? Tudo certo? Eu estou te escutando bem. Tá, ótimo, Aparentemente ótimo. está tudo certo aqui. Beleza, seguimos então. Escutando bem também. Ótimo, obrigado. Aqui também. Vamos lá, assim, a fabricação, tá? A gente fazer um produto, tá? Né, os engenheiros ali, né, criar um produto, cara, é sempre uma alegria, maravilhoso, tá? Mas a gente não pode esquecer que esse produto tem que ser fabricado depois, tá? Então, assim, fazer uma coisa né, que só a gente consegue montar lá em cima e a fábrica não consegue, tá? Ou que é difícil de montar, é complicado, né? A gente quer ter produtividade, né, na fábrica, certo? Então vamos lá, assim, a fabricação do produto já tem que entrar dentro do projeto. Assim, durante o projeto a gente já tem que começar a pensar em como isso vai ser fabricado. Tá? Então normalmente a gente envolve uma equipe da fábrica lá, tá, para começar a dar pitacos no desenvolvimento do projeto lá, né, durante o desenvolvimento, não depois que o produto está pronto, que daí é tarde demais, tá? É muito difícil às vezes de fazer ajustes. Tá? Então a gente pensa ali, né, como montar, né, tá, para aumentar a qualidade do produto, né, fazer com que tenha menos problemas de montagem, tá, e diminuir custos, né? Eu digo, quanto mais rápido ele for montado, melhor, né, maior a produtividade. Né? Como testar o produto, tá? Na Novos a gente calibra e testa praticamente 100% dos produtos, tá? Testa 100%, calibra praticamente 100%, tá? Tudo que assim, na prática é 100%, tá? É um ou dois produtos que a gente não precisa calibrar, tá? Tudo que tem leitura de sensores precisa ser calibrado, ou saídas ali analógicas precisa ser calibrado, tá? Então a gente tem que pensar como isso vai ser feito, tá? Isso é feito na fábrica, isso tem que ser feito rapidamente, tá? Normalmente a gente tem um equipamento que testa os nossos produtos, tá? Na fábrica, tá? Então esse equipamento tem que ser ajustado, tem que ser feito, tem que ser construído,
tá? E é muito comum, tá? Então, durante essas conversas, a fábrica dá feedbacks para o produto. Cara, só, esse conector aqui vai ser muito complicado, tá? Mas olha só, a tua ideia é boa, mas assim, se eu montar essa parte primeiro, como é que eu encaixo a outra parte? Então, assim, eles têm essa visão diferente, tá? Até no firmware, tá? Assim, cara, para mim, escrever esses parâmetros de calibração dentro do produto, cara, quem sabe tu junta esses aqui, né, separa. Então, assim, eles dão várias dicas e pitacos no produto para que isso, depois lá, quando o produto estiver sendo produzido, facilite a vida deles. Tá? Então, assim, é muito importante, muito legal isso aí. Tá? Aqui eu tenho agora três videozinhos, tá, gente, que mostram um pouco do processo de fabricação dos nossos produtos. Tá? Então, vamos lá. Tá? Eu vou colocar aqui. Opa. Isso aqui é o processo de montagem SMD, tá, gente? Aqui é colocado a pasta de solda, tá? Então aqui a montagem SMD, então é a montagem dos componentes em cima da placa, tá? Aqui é a pick and place, tá? Então ela busca, a parte de baixo aqui, ela busca os componentes, tá? Que estão ali disponíveis, e coloca eles, posiciona eles nas placas que estão em cima passando. Esse produto que está sendo montado não é o Logbox. O colega lá filmou, estava na hora lá. Os componentes em cima da placa. Esse montou. Uma vez que eles estão em cima da placa, né, cuidados nessa pasta de solda, eles vão para o forno. Tá? O forno, então, aquece essa pasta de solda e faz realmente a solda. Né? Então, quando ele sai do forno, o troço está realmente preso e soldado ali. Tá? Depois é feita uma inspeção, tá? Né? Controle de qualidade ali para ver se está tudo certo, enfim, não deu nenhum problema. Tá? Então, esse é o processo SMD. Tá? Agora, tá, gente, eu vou mostrar o processo PTH. Tá? Qual é a diferença? Tá? No SMD, tá? Imaginem a placa de circuito aqui. No SMD, os componentes, né, vão ser por cima da placa. No SMD, o terminal do componente ali, tá? A parte que é soldada também fica do mesmo lado do corpo do componente. Então, os dois ficam por cima da placa. No PTH, tem um furo, né, tem furo na placa, então o componente entra por cima e os terminais eles passam através dos furos e a solda é feita por baixo. Tá? Então, o componente de um lado é a solda pelo outro. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui o processo PTH. Tá? Também não é o negócio. Então, assim, a inserção dos componentes normalmente é feita manualmente. A máquina que coloca automaticamente é difícil. É mais vantajoso fazer isso à mão. E colocou todos os componentes, né? Pode ver que são soltos aqui. Vai para o forno lá, no forno dele, vai para a solda 1. E aqui, esse é o nome da máquina. Tem uma onda estacionária de sol, estende derretido, tá? Que lambe a placa por baixo e efetua então a solda. Então, tudo que for metálico embaixo, né, que é as partes, né, onde a gente quer que solda, né? Então, é efetuada a solda. Algumas partes metálicas que a gente não quer que seja soldado, a gente coloca esse adesivo verde, que ela tira depois. Então, esse é o processo. Ter uma noção de como é que funciona, certo? Por fim, eu queria mostrar aqui, tá? Então, assim, aqui a gente mostrou dois processos de montagem das placas, tá? Então, no fim, a gente tem o que a gente chama de integração, tá? Uma coisa é tu montar a placa, outra coisa é tu montar o produto. Né? A placa é um pedaço do produto, tá? Mas não é o único, tá? Então, assim, a gente tem essa parte da integração que eu vou mostrar. Aqui, sim, a integração mostra exatamente o exemplo do Logbox Wi-Fi que a gente estava mostrando. A gravação, aqui colocando o modo Wi-Fi, então ele vai ter uma seria cada pessoa, é uma linha de montagem, cada pessoa fora um pedaço. Aqui esse interessante.
mais de detalhes, assim, só com licença. Aqui, esse produto cinza que está embaixo aqui, tá? Isso aqui é a nossa giga de teste e calibração, tá? Então você pluga, né? Você conecta o produto que você quer testar nela, tá? E ela gera sinais, tá? E lê sinais do produto para testar e calibrar e ver que está tudo bem no produto, tá? Então é assim que é feito o teste automático dos produtos da montagem. Então, cada pessoa vai fazendo um pedaço da montagem, vai botando na esteira e vai para a próxima pessoa e ela vai fazendo. Aqui tem novamente ali aquela giga, tá? É feito de duas partes. Uma giga calibra e outra giga valida o que a primeira calibrou. Então a gente tem uma redundância para evitar qualquer problema. Vocês podem ver que o produto vai tomando forma, tá? Vai sendo fechado. Chega no final da linha e o produto está pronto. Aí é embalado e vai direto para a expedição. A ideia, então, de como é a linha de produção da Novos para o Logbox Wi-Fi, certo? Show de bola, tá? Legal. Então, tá tudo certo, está sendo fabricado o produto, tá? Mas assim, além da fabricação, né? Eu digo, existe o lançamento comercial, né? A gente tem que vender o produto, né? Não adianta, né, fabricar e ninguém comprar. Então, para isso a gente tem que, enfim, trabalhar também, tá? Então, o que isso implica, tá? A gente precisa ter documentação, né, para os usuários, tá? Uma manual de instruções, tá? É meio óbvio, mas, enfim, o óbvio tem que ser dito. Na Novos, todos os produtos saem com manual de instruções em 4 idiomas, tá? Português, inglês, espanhol e francês, tá? Precisam ser feitas campanhas de marketing, tá? Então, divulgação nas mídias, tá? Então, isso tem que ser criado um material para isso, tá? Catálogos comerciais, vídeos, enfim, tá? São feitos vídeos de utilização do produto, tá? Até o suporte ajuda nisso, tá? Tem vídeos de apresentação do produto, é uma questão mais de marketing mesmo, tá? O P&D, tá? A equipe que desenvolveu o produto, faz um treinamento para algumas equipes internas, ali, tá? Inclusive o marketing e tal, tá? E o marketing depois faz um treinamento com os vendedores, tá? Mostrando as vantagens do produto, por que o produto, os pontos fortes do produto em relação a concorrentes eventuais. Então, assim, como o que oferecer, para que tipo de aplicação tem as maiores chances de utilizar esse produto. Então, realmente municiando os vendedores a vender, né? Eles saberem como vender o produto, onde oferecer o produto, enfim, aumentando as chances de sucesso comercial, né? E são feitos webinars com os canais de venda, tá? Com representantes, com os distribuidores, tá? Tanto no Brasil quanto no exterior, tá? Então, assim, tem todo muito trabalho, tá? Principalmente da equipe de marketing, nesse sentido de lançar e divulgar o produto, tá? Aqui um pouco de material de marketing foi, né, enfim, criado, né, para o Logbox, tá? Esses dois modelos que a gente estava comentando, tá? O Bluetooth e o Wi-Fi, tá? Então, assim, as conclusões, tá, gente? Assim, uma coisa para deixar claro, tá? Todos os dois produtos, tá, passaram por todas as etapas do desenvolvimento, tá? Algumas etapas eu citei para o Logbox BLE, outras eu citei para o Logbox Wi-Fi, mas, assim, todos passaram por todas as etapas, tá? Assim, todos tiveram questões de hardware, de firmware, né? O alojamento realmente não foi necessário para o Logbox Wi-Fi, a gente conseguiu aproveitar tal qual, tá? Mas, assim, então, testes, software, enfim, tudo teve algum desenvolvimento para os dois casos. E vocês viram aqui que um bom produto é a soma de vários detalhes, né? Eu digo, não adianta fazer... Isso eu comento sempre, assim, eu digo, quando eu fiz engenharia elétrica, tá? Eu saí, né? Quando eu me formei, cara, eu me sentia apto a fazer um bom circuito, tá? Ou até, assim, uma programação ali, né? De programar um firmware decentemente, tal. Mas, cara, um bom produto é muito mais do que isso, do que um bom produto, do que um bom hardware, do que um bom software, do que um bom, né, um firmware, tá? Ou um bom alojamento, tá? Ele é a soma de um monte de coisinhas, um monte de detalhes. Também eu entendo que assim, não tem um certo ou errado, tá? Existem escolhas, existem consequências das suas escolhas, tá? Tu pode diminuir o tempo de desenvolvimento usando um hardware mais caro, né? Tu consegue aumentar a qualidade do produto com um hardware mais caro, por exemplo. A questão é, se tu deixar ele caro demais, não tem aplicações que não precisam de tanta qualidade, tá? Então, assim, tu vai estar encarecendo o produto e depois, daqui a pouco não vai ter o retorno, tá? Então, tu saber dosar esse tipo de coisa é interessante, tá? Às vezes, tu não coloca uma funcionalidade do produto e é justamente a funcionalidade que todo mundo queria,
às vezes tu coloca funcionalidades, né, porque tu achou legal e ninguém usa, tá? Então, assim, tu perdeu tempo, daqui a pouco até criou já aconteceu, tá? A gente, justamente naquela funcionalidade que a gente botou, assim, a mais, tá? A gente teve um trabalhão para fazer, tá? Um trabalhão, assim, desproporcional, e depois ainda teve bug naquela funcionalidade que, sabe, 2, 3 caras usaram, sabe, e ninguém mais, tá? Então, cuidar com isso. E óbvio, assim, né, o exemplo que eu trouxe aqui mostra bem, tá? Onde for possível, não reinvente a roda, tá? Então, assim, se puder aproveitar coisas que tu já tem, que tu já usou, que tu já pensou, que tu já desenvolveu, cara, por que não, né? Então, assim, isso tudo para dizer que, né, o Logbox Wi-Fi, tá? Digo, desde que ele, né, nos últimos 2 anos, tá? Ele foi lançado há um pouco mais que isso, tá? 2 anos e pouco, tá? Ele já foi vendido, tá? Já teve vendas para 42 países, tá? Em 5 continentes, tá? O que é bacana, assim, tá? Eu digo, falar com qualquer um da equipe, assim, dá um certo orgulho saber que aquele produto que tu ajudou a desenvolver, né, está sendo usado em tudo que é canto do mundo, tá? Para não dizer né, nem tudo são flores, tá? Você se lembra quando eu falei que tinha uma oportunidade que acelerou o desenvolvimento? Cara, rapaziada, a gente vai precisar acelerar o Logbox Wi-Fi, porque tem aquela oportunidade bacana lá, tá? A gente está esperando esse pedido até hoje, tá? Ela nunca concretizou, tá? Então, assim, enfim, né, não dá para ganhar todos, tá? Enfim, que bom que outros clientes gostaram do produto e estão comprando. Tá? Bom, gente, falar um pouco do P&D da Novos, tá? Então, vamos lá, assim, essa foto é recente, tá? É da semana passada, tá? Então, assim, para deixar claro, tá? O P&D quer dizer pesquisa e desenvolvimento, né? Eu digo, a gente usa bastante jargão, mas nem todo mundo sabe o que é, tá? Hoje a gente está com um time lá de 32 pessoas, né? E assim, a gente tem dentro do P&D, a gente tem pessoas especializadas em certas áreas, tá? Então, tem um cara, tem gente especializada em hardware, tem gente especializada em firmware, tá? Normalmente os caras do firmware, né, acabam dando pitacos no hardware também, tá? Principalmente a parte do microcontrolador, tá? Tem uma equipe dedicada para software, tá? Eu digo, pessoas ali, né, o cara que faz firmware não é o mesmo cara que faz software, tá? Faz, né, software para Windows ou para aplicativos, tá? Tem gente dedicada para testes, né? Tem um colega dedicado para mecânica, tá? Tem mecânica até há pouco tempo, né? Pouco tempo atrás a gente terceirizava 100%, né? Fazer com terceiros, tá? Hoje a gente tem um colega lá que então abraça boa parte disso, tá? Tem gente trabalhando só com certificações, tá? Fazendo ensaios lá para certificações. Tem gente dedicada para documentação, tá? Tradução de documentação. Então, assim, bastante, tá? É bastante heterogênea ali a formação das pessoas, tá? Tipo, tem gente de ciência e computação, de várias engenharias, né? De letras, tá? Então, tem estudo, tá? Então, e temos, assim, então, e dentro disso ainda temos equipes dedicadas às linhas de produto, tá? Então, tem 4 linhas de produto ali dentro, né? Que a gente chama de business units, tá? E a gente tem, para cada linha de produto, tipicamente a gente tem um coordenador, tem projetistas, tá? De hardware, de firmware, tá? No caso, a gente tem uma linha de produto, né? Uma BU ali, só uma business unit dedicada para software, tá? Então, os projetistas são caras de software, tá? Então, tem testadores, tá? Então, a gente tem gente... assim, essas funções que eu comentei antes, tem muitas delas, tá? Não todas, muitas delas têm pessoas dedicadas para cada linha de produto da Novos, tá? E assim, a gente tem, como eu comentei, assim, os produtos são desenvolvidos dentro de projetos, tá? Então, assim, a gente faz um planejamento, né, formal de cada projeto, né? Então, assim, se pensa em escopo, em custo, em prazo, né, cronograma, enfim, em qualidade, riscos, enfim, do projeto, tá? Isso é feito, tá? Só que semanalmente, tá? A gente faz na segunda de manhã, a gente faz ali um planejamento do que vai acontecer naquela semana, tá? Então, muitas vezes as equipes têm mais de um projeto andando ao mesmo tempo, tá? Então, assim, o que vai pegar a semana? Cara, semana, o fulano e ciclano vão cuidar dessa parte daquele projeto, daquelas atividades, o Beltrano vai cuidar daquele outro projeto, né, nisso aqui. Então, a gente usa um painel Kanban, tá? Para organizar isso e avaliar ali as entregas de cada um ali, tá? O que as pessoas se comprometem a fazer aquela semana e o que conseguem cumprir, tá? Bom, a Novos, né, gente? Então, ela fica em Canoas, né, no Parque Canoas de Inovação, tá? Ela tem algumas filiais, tá? No Brasil e no exterior, tá? E aí, assim, eu acho bacana de comentar, tá? Ela tem distribuidores, tá? E representantes, representantes de distribuidores em todo o Brasil, tá?
e distribuidores em vários locais do mundo. Tá? Cada pontinho desses que vocês enxergam no mapa é um distribuidor da Novos mundo afora. Tá? Então, os pontinhos azuis são as filiais. Tá? Então, assim, isso assim, não é só a Novos que exporta produtos eletrônicos do Rio Grande do Sul, tá? Mas, assim, não é comum, assim, tá? Não é todo mundo que faz produtos eletrônicos que exporta, tá? Na quantidade que a gente consegue exportar, tá? Eu digo, isso não é de hoje, tá? Isso começou há bastante tempo atrás, tá? Eu diria que, os fundadores da Novos ali, o pessoal, né, deu um peitaço e foi cedo, né, mostrar os produtos no exterior e tal, e a gente aprendeu muito e cresceu muito com isso, tá? Então, a gente tem essa... Para vender no exterior, precisa ter uma certa qualidade, né? Então, assim, a gente conseguiu conquistar isso, tá? E hoje tem um know-how interno a partir disso, né, que nos permite manter, tá? E eu queria falar aí, para finalizar, tá, do nosso programa Silicon Box, tá? O Silicon Box é um trocadilho, tá, com sandbox, né, a caixa de areia, com o silice, né, que é o que se usa, né, para os semicondutores. Né? A gente tem um núcleo independente do P&D, tá, dentro da Novos, tá, que é dedicado para explorar novidades, certo? Então, a gente tem ali grupos que trabalham em projetos, tá? Normalmente são projetos curtos ali, tá? Né? Um tiro curto ali, normalmente uns 3 meses, tá? E onde a gente quer aprender sobre alguma tecnologia, alguma questão que seja de interesse da Novos, né? Então, assim, descobrir o que funciona melhor, né? Descobrir, quebrar as pedras dessa tecnologia, tá? Para depois isso poder ser utilizado no desenvolvimento dos produtos, entendeu? Então, a gente ficar com essas cartas na manga, né? Saber o grau de dificuldade, né, dessas tecnologias para depois poder pensar em usar elas nos produtos. Tá? Então, a gente tem, como são projetos curtos e assim eles mudam, né? Tem uma dinâmica bastante bacana, assim, tá? As pessoas não enjoam, né? De estar fazendo muito tempo a mesma coisa, tá? Assim, a gente tem, né, colegas aí da Unicinos, tá? Nesse grupo, tá? Assim como no P&D, tá? Tem vários, inclusive eu vi alguns aí, né? Colegas do P&D que estão assistindo aqui, tá? E a notícia, né, que eu queria dar é que a gente está com vagas abertas, tá, para esse núcleo, para esse grupo aí do Silicon Box. Tá? Então, assim, se algum de vocês estiver interessado, ou se souber de alguém que esteja interessado, por favor, né, me ajudem a publicar isso, a divulgar, tá? Então, vocês podem entrar em contato, né, com a Novos ali, através do site, ou, enfim, entrar em contato com com o RH lá, tá? E, enfim, mandar o currículo e tal, tá? A gente vai ser muito bem-vindo e tal. E, gente, assim, o que eu tinha preparado era isso, tá? Uma última coisa que eu queria mostrar, tá? É o produto, tá? O Logbox, tá? Então, assim, provando que ele existe, tá? De verdade, tá? Não foi só, né, uma coisa fake que eu fabriquei, tá? Eu digo, isso aqui eu peguei hoje na expedição, tá? Vem numa caixinha, tal, então eu tirei da caixa aqui, tá desligado, né? Mas, enfim, tá aqui o cara, né, do qual a gente conversou aí boa parte boa parte da palestra, tá bom? Então, enfim, então agora eu abro aí para dúvidas, perguntas, tá? Fiquem à vontade de questionar aí, né? Estou à disposição. Muito legal a tua explanação sobre o projeto da Novos. Fiquei muito impressionado realmente com esse último item que tu comentaste do sandbox, né? Que realmente, né, quando a gente está desenvolvendo, isso vale mesmo para quem está na escola mesmo, né, na graduação. A gente sabe que para tu adquirir algum conhecimento, tu precisa desenvolver alguma coisa, seja um trabalho escolar, seja alguma coisa, um produtinho para tu usar em casa. Se tu só olhar ou se tu só teorizar a respeito do produto, tu acaba não percebendo os problemas que tem no desenvolvimento, né? Então, na hora que tu realmente precisa, tu não vai ter toda aquela bagagem para poder aplicar rapidamente o produto, né? Então, realmente é muito interessante que vocês tenham um núcleo interno só para desenvolvimento de tecnologias novas, bem bacana mesmo. Vou deixar o pessoal falar antes, porque eu tenho um monte de coisa anotada aqui para te perguntar, Sandro. Vamos Então, lá. vamos ver. Mas também, se o pessoal ficar meio tímido aí, eu já vou emendando. O Arthur ainda comenta, fascinante, impressionante a quantidade de processos que levam ao desenvolvimento de um produto de qualidade. Realmente, né? Isso aí é o tipo de coisa que, para quem está desenvolvendo, são Exato, muitos sim. pontos para ver para não deixar passar um furo.
Exato, sim. É claro, assim, a ideia aqui não é, vou dizer, daqui a pouco tem gente aí, né, pensando em empreender, né, criar uma startup, assim, a ideia aqui não é intimidar, né, no sentido assim, a Novos também começou pequena, né, e foi fazendo e foi aprendendo, né, então, assim, uh, é difícil, tá, gente, mas não é impossível, né, esse é o ponto, assim, né, então, se fosse impossível, ninguém fazia, tá? Então, mas assim, claro, assim, algumas coisas a gente vai aprendendo com o tempo e vai, claro, aprimorando e vai botando mais e mais detalhes, né, então, tanto que, assim, hoje o desenvolvimento de um projeto dentro da Novos, né, hoje ele demora muito mais do que, né, se for pensar em 10 anos atrás, né, tipo, né, hoje a gente, 10 anos atrás a gente fazia, né, aí existia, vamos dizer assim, a figura do dono do projeto, ali, né, o Sandro ia lá e desenvolvia o produto de cabo a rabo, assim, né, fazia tudo, né. Hoje em dia, cara, não tem, né, tem gente especializada, então tu faz um pedaço, tu faz pedaço, outro faz pedaço, e assim vai juntando vários pedaços, né, e claro, assim, demora Até para mais, não né, bagunçar o mas, desenvolvimento em equipe, né? Porque para todo mundo poder falar a mesma língua, poder desenvolver exato, junto, contribuir no projeto, se não tiver um nível de organização que é a burocracia que acaba entrando, né? exatamente, né, a burocracia, Ninguém se acha depois, né? exatamente, ela é ruim, né? Mas, enfim, ela é necessária. Né? Não, é necessário, com certeza. Eu já vou começar a puxar alguns tópicos aqui, enquanto o pessoal vai saindo da timidez e, de repente, botando alguma coisa no chat. Vamos lá. Tu tinha comentado antes a respeito do consumo de bateria em situações de segurança, né? Então, isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, o tipo de porque, claro, imputar segurança nos dispositivos IoT é o tipo de coisa que se fala muito hoje em dia por conta de invasões e transformar dispositivos em zumbi para fazer ataques e tudo mais, né? Uhum. Então, mas ao mesmo tempo fica essa questão, né? Quanto que tu tem que botar de segurança que não vai agregar no teu consumo, né? Então, se está num dispositivo lá que é a pilha, se tu começar a botar muita camada de segurança, isso pode ser um problema. Mas também vem uma outra pergunta. Vocês chegaram a medir realmente, efetivamente, esse tipo de diferença, se ele chega a dobrar o consumo, se ele chega a aumentar consideravelmente o consumo, ou isso é uma coisa meio empírica que a gente sabe que deve aumentar baseado na todas as autenticações que tem que ter? Exato, assim, a gente sabe que. Cara, eu não lembro, tá? Eu teria que olhar até para ver se tem na planilha aquela que eu mostrei, tá? Essa diferença, tá? Eu acho que não foi feito, não, tá? Humberto, na prática, assim a gente, quando lançou o produto, né? A primeira versão do produto que a gente lançou foi assim, em segurança, tá? Sim. Até porque a gente queria lançar ele mais rápido, né? Então, assim, era mais fácil, lançamos assim, tá? Só que assim, a gente lançou o produto e seguiu trabalhando para colocar daí, então, a versão com segurança, tá? Então, hoje é algo que tu pode, até onde eu lembro, tu pode selecionar ali, olha, eu quero com ou quero sem, tá? Uhum. Mas, assim, quanto, a gente sabe que, assim, é bastante mais, né? Assim, dados que trafegam em função disso, tá? Mas realmente eu acho que a gente não chegou Sim. a medir o quanto isso diminui, né, vamos dizer assim, a vida útil da bateria em relação a usar a mesma coisa sem segurança. Realmente eu vou ficar te devendo essa informação. Tá? Porque eu tenho uma vaga ideia, por ter trabalhado um pouco com LoRa, de que como os dados vão encriptados, então meio que não importa muito se o dado se vai ter camada de segurança ou não, porque o dado ele só vai embaralhado, né? Então quem Uhum. vai conseguir desempacotar aquele pacote é só a aplicação, enfim, mas não chega ao ponto de eu nunca imaginei que isso pudesse significar um aumento de consumo a mais. Eu sei que a autenticação em si deve gerar um consumo de bateria ali, com certeza. Mas aí Sim, a transmissão de dados, o streaming de dados, se ele vai aumentar mesmo, né? Eu sempre fiquei nessa dúvida, né? claro, assim, a autenticação ela não é feita sempre, né, ela é feita alguma vez e tal, né, então, e os dados, aí depende de quanto em quanto tempo, né, tu está mandando, assim, então, o rádio ele tende a ficar um pouco mais de tempo ligado, né? Enfim, porque tem mais dados para mandar, né? Mas realmente, assim, essa noção de, cara, vai dobrar, vai aumentar 10%, realmente não. Sim, Né? sim. E claro, uma coisa é aumentar 50% o tráfego de dados, mas quanto isso, no final das contas, impacta no consumo, né? Daqui a pouco 50% no consumo vai pegar 2%, entendeu? Porque assim, tem muito mais, né, envolvido no consumo do que aquele pacote. Né? Verdade. E, bom, a Gabriele comenta aqui também, né, que achou muito interessante como a gente está numa situação, muitas vezes, de consumidor, né, a gente acaba não percebendo todos os processos envolvidos para gerar o produto, né?
Ainda sobre essa questão do consumo de bateria, eu acho que cabe também um comentário a mais ali naquela listinha de tópicos que tu tinha comentado lá, as principais dicas, né, para economizar bateria, a, a, o cuidado, às vezes, ao utilizar um regulador linear, né, de tensão, né, um LDO, porque às vezes isso a gente não percebe, mas quando vê, botou um LDO ali, uma bateria, e ele vai aumentar o consumo um monte, né, vai acabar com toda a bateria do projeto, né. Sim, sim. Outra pergunta, aquela planilha que vocês utilizam lá, é uma planilha que dá para acessar uma versão light aí para o pessoal poder brincar com ela? Cara, dá pra Eu sei pensar que nisso, deve ter tá? dado horas de desenvolvimento ali. Eu, pelo menos, sempre uso uma que tem na DigiKey mesmo, lá uma calculadora, né, Sim. para fazer uso da bateria, mas isso é o tipo de coisa que o pessoal usa mesmo. Eu lembro de ter visto já alguma outra pública, assim, tá? Eu digo, o segredo não está na planilha em si, tá? Assim, ela é Sim, bem tranquila, assim, de pensar, né? O segredo está, o difícil, né? Tá em medir, né? Realmente medir o consumo, né? Das partes, tá? Isso sim, bem chatinho de fazer, né? Bem chatinho. O sim. teu hardware tem que permitir com que tu faça isso, né? Senão, né, tu vê o consumo de tudo e daí aí é difícil. E aproveitando, então, outra questão a respeito de... Enquanto o pessoal não está falando, eu vou falando aí, pessoal. Vai Bora, lá, fala. bora, Ficha. Vou ter a mão aí. Não, tu tinha comentado com relação ao uso industrial de dispositivos Wi-Fi e Bluetooth, né? Tu até botou no teu slide lá um exemplo que o pessoal costuma usar bastante em aula, às vezes, nas atividades, que é o ESP8266, o Uhum. ESP32, né? Eu sou, em particular, eu costumo usar bastante isso para os projetos da escola, né? E fica sempre essa pergunta, né? E aí, dá para botar esse cara num produto? Não dá para botar? Como é que fica essa questão, né? Não sei se vocês chegaram a prototipar com esse tipo de dispositivo, né? Mas a ideia do uso de Arduino mesmo, que vem ajudar a gente que está na escola para fazer os projetos, para não precisar fazer uma placa inteira, fazer todo o desenvolvimento. Esses firmwares ajudam bastante nos testes, mas depois, na hora de desenvolver o produto, como é que fica? Ainda estamos então, a questão, não, isso aí é para a escola e para a indústria realmente tem que ser uma coisa mais confiável, né? Eu diria que ainda tem esse estigma, tá? Ele, assim, a gente, até no próprio Silicon Box, ou quando a gente usa o Arduino, tá? Assim, porque a ideia ali daí é testar, avaliar outras coisas, e ele é uma baita ferramenta nesse sentido, né? Eu digo, com tanta coisa pronta, tanta biblioteca pronta ali, né? Então, acelera bastante, tá? Agora, assim, tu botar no produto que tem que ficar lá, né? Ser realmente confiável, assim, aí o buraco é mais embaixo, tá? Então, assim, tem muita desconfiança ainda, tá? Eu digo, eu digo que cada vez Sim, menos, tá? O próprio ESP32, né? Eu digo, eu lembro de 2 anos atrás a gente ter olhado lá o site, cara, era um troço meio, assim, muita gente usa, tá? E funciona, né? Mas, assim, a documentação era muito ruim, cara, e assim, os exemplos eram, sabe? Era tudo a comunidade maker mesmo, sabe? Não tinha exemplos. Agora tu olha, cara, já é outra cara, entendeu? Assim, a documentação muito mais profissional, tá? Exemplos mais próximos do que do nosso tipo de produto, tá? Então, assim, já é uma coisa que te dá uma confiança para fazer um produto, por exemplo, com algum item específico, tá? Ah, ah, então, assim, o Arduino, cara, eu entendo que ele veio para ficar, tá? Agora, assim, quanto se usa hardware Arduino, a gente não, eu digo, a gente não faz isso, tá? De pegar uma plaquinha Arduino e botar dentro do produto ali e usar como hardware, tá? ah, sim, sim, sim. Agora, Aí seria demais também, né? mas enfim, vai saber, né? Eu digo, por uma prova de conceito, por exemplo, entendeu? Que é só testar a aplicação, cara, sério, tá? Mas assim, como produto mesmo, não, né? Agora, se em algum momento a gente vai estar usando, né, o firmware, né, assim, a- cara, talvez, tá? Na verdade, assim, como comentário, a gente tem um produto, tá? Que é o DigiRail NX-Prod, tá? Ele é um produto industrial, né? Óbvio, então, assim, ele tem algumas entradas e saídas lá na loja, digitais e tal, tá? Então, ele um, um conversor de dados lá, enfim, né? Usado em automação e tal. E o interessante dele, cara, é que ao invés de. Ele tem uma programação, tá? Então ele tem um processadorzinho lá que permite o usuário programar o que fazer com aquelas entradas e saídas. Tá? Só que essa programação, ao invés de usar Ladder ou, enfim, alguma outra linguagem dedicada, que nem os CLPs hoje em dia usam, né, cara?
tu programa via Arduino. Então, a gente criou uma interface via Arduino, então tu consegue, tu usa o ambiente do Arduino, tu consegue usar bibliotecas do Arduino e tu programa um produto industrial, né? Com certificações, todas aquelas ali, tá? Mas com a interface que o pessoal aprende aí na universidade, né? Ou no curso técnico. Então a gente entende, cara, realmente é interessante, tá? Então, assim, por um lado a gente tem uma desconfiança, por outro lado a gente mesmo já está criando produto para usar essa tecnologia, né, essa arquitetura aí, tá? Realmente, com o uso aquilo vai dando confiança, né, em todo mundo e, cara, vai aparecer cada vez mais, eu entendo, tá? É uma tendência, eu diria. O Roberto fez um comentário bem pertinente com relação a isso, né? Que a maioria tem a visão de que o Arduino é o Arduino Uno, quando na verdade que tem de bibliotecas e tudo, MQTT mesmo, olha quanta coisa tem desenvolvida pronta para tu aplicar, né? Então, Sim. independente se vai usar o Arduino ou não, às vezes a própria biblioteca mesmo é o que mais ajuda no desenvolvimento, né? Sim. Aí a gente tem algumas perguntas aqui agora já. O Josias Teis, ele pergunta, as gigas são feitas internas ou elas são terceirizadas a montagem delas? São feitas internas, né? São feitas internas. Fazem o desenvolvimento todo lá dentro da Novos. Isso, tá. Em algum momento a gente, né, o P&D, junto com, né, a equipe da fábrica lá, a gente desenvolveu essas gigas, tá? Um hardware bem parrudo ali, tá? Então, assim, ele entrou como um projeto dentro do P&D, cara, a gente desenvolveu um produto que a gente não vende, né? A gente usa lá dentro da fábrica. Então é feito interno. Legal. Vocês devem usar ferramenta tipo LabVIEW ou coisa desse tipo para fazer... Não, Não, aí não, usa hardware direto mesmo. exatamente. Coisa nossa ali mesmo, Legal. tá? Hardware e software, no caso. Legal. Uhum. Aí tem o Arthur Inda Rocha, ele pergunta, como funciona a atualização e correção de bugs de produtos que não possuem módulo Wi-Fi? Normalmente, tá? Assim, grande parte dos nossos produtos tem uma interface USB, tá? Então, assim, essa é normalmente, até no próprio o Logbox Wi-Fi, né? Eu comentei, ele tem dois firmwares, né? Ele tem o firmware que veio do Logbox PLE e tem o firmware que está no módulo Wi-Fi, né? Então, pensa assim, o firmware do módulo Wi-Fi você atualiza pelo Wi-Fi. O firmware né, que cuida da parte de registro, né? E tal, leitura de sensores, você atualiza pelo USB, tá? Então, assim, tipicamente é via USB, tá? Produtos mais antigos, ou até alguns produtos que não têm interface USB, cara, né, não atualiza. Tá? Não é que não. Muitos até tu conseguiria atualizar, mas assim, a conexão para fazer isso ela é complexa, tá? Então não tem como o cliente fazer isso. Entendeu? Tem que ter alguém, né, com a expertise, ali, com as ferramentas adequadas para poder fazer isso. Tá? Então, assim, no final das contas, eles têm que mandar para a fábrica. Tá? Então, Então assim, chega a ter esse tipo de interação deles mandarem produto para atualização. sim. De Direto novo, para você. assim o nosso tipo de produto, tá? Eu digo, a gente lança produto hoje, cara, ele segue vendendo por 10, 15, 20 anos, às vezes, tá? A gente tem produto que foi lançado há 15 anos atrás que vende bem, tá? Então, assim, entenda assim, 15 anos atrás, cara, a gente não tinha bootload em nenhum produto, tá? Hoje, assim, quase todos os produtos, tá? Ainda tem produtos que a gente lança sem, tá? Tem produtos que tem que ser muito barato, cara. Então, assim, e tem produtos que são muito simples, tá? Então, assim, a gente entende, cara, que eventualmente não vale a pena ter o bootload, tá? Ele é tão simples que a chance de ter um bug é muito pequena, tá? Ou ele tem que ser tão barato que não... Eu tenho que usar um microcontrolador muito pequeno, né? Que tem que ser barato, então, assim, eu não posso pagar essa memória extra que o bootloader demanda, né? E muitas vezes esses produtos baratos também não têm a interface para fazer, tá? Né? Não tem a USB, não tem uma interface sem fio, enfim, não tem uma interface decente ali. Então, assim, bootloader não faz sentido. Então, assim, ainda temos esses casos, tá? Mas, assim, cada vez mais, tá? Assim, os produtos têm saído com o bootloader, tá? Aí, cara, normalmente é USB, tá? É o normal, tá? O produto ser atualizado por ali. Não, faz parte. Essa questão do módulo mesmo, há muito tempo atrás, quando começou a função de Wi-Fi embarcado em chips, né? Eu comprei aquele módulo da Texas, que é o CC3200.
muito bacana a proposta deles, né, de módulo e kit de desenvolvimento para usar Wi-Fi. Isso ainda antes de lançarem esses módulos ESP, né? Mas era tão complicada a biblioteca que eu acho que está até hoje guardado aqui o módulo para uso. Nunca botei para nunca botei para produção. Pois é, Ficou pois só, é. ficou só no armário mesmo. Tu E sabe que aí, esse tipo de pode falar. situação que a gente tenta explorar, tá? Com o Silicon Box, por exemplo, tá? Eu digo, vamos, a gente nunca usou o modo Wi-Fi, vai ser a primeira vez, cara, vamos usar um modo Wi-Fi, legal. Aí a gente olha assim, o que é interessante no modo Wi-Fi? Cara, tem esse, tem aquele outro, vamos explorar esses três, então. Aí o que a gente faz? A gente, né, então, por exemplo, né, a gente compra um kit de desenvolvimento de cada um, tá? E põe a rapaziada do Silicon Box a começar a usar, entendeu? A testar, fazer, entendeu? Cara, e aí testa, funciona bem, como é que é o consumo, como é que é o alcance, como é que é a programação dele, funciona bem, a ferramenta é boa de usar, entendeu? Por quê? Porque assim a gente já vai começando a quebrar as pedras, né? O caminho das pedras, entendeu? A trilhar, né? Em sentido assim, cara, o que. Assim, a teoria, tá? Quando tu vai consultar o fornecedor, tudo é maravilhoso, né? O módulo é maravilhoso, funciona bem, tem exemplos, tem. Aí tu começa a usar, tá? Já pegou casos que os exemplos não funcionavam, tá? Mas o normal, tá? Os exemplos funcionam, tá? O problema é quando tu vai começar a juntar os exemplos, ou mudar os exemplos, cara, aí começa a aparecer os problemas, Aí começa a eu brincadeira. digo, exatamente, né? Tu vai usar um troço, normalmente tu não vai ficar limitado no exemplo. O exemplo é realmente, é o que ele diz, é um exemplo. Ele mostra uma funcionalidade, como é que funciona, mas eu digo, quando tu vai juntar várias funcionalidades, cara, aí muitas vezes a coisa encrenca, tá? Então, assim, tu ter essa noção, né, desses três, cara, esse aqui não funcionou, esse aqui funcionou bem, mas tem isso e aquilo, esse aqui é a melhor opção. Quando a gente começa um projeto de um produto, então tu já sabe, então, cara, olha só, vamos usar aquele ali, né? Ou, cara, a gente sabe que os três funcionaram bem, mas a gente sabe que, cara, só, o problema dos módulos Wi-Fi é esse, entendeu? Então, assim, tu já prevê isso no projeto, tá? Né, que vai ter aquele problema, é um problema que tu vai ter que resolver, entendeu? Porque senão, qual é o que acontecia antigamente, tá? Tu não sabia disso, então tu previa um tempo no projeto, tá? E óbvio, os problemas começavam a pipocar durante o projeto, tá? O projeto atrasava, aí tinha um monte de gente né, te enchendo o saco, o projeto estava atrasado, toda, né, metade da empresa tinha aquela expectativa, né, do produto, O produto já está vendido, já estão vendendo um monte exatamente, já. tá? Então assim, então a ideia de Silicon Box, cara, é adiantar esse tipo de problema, adiantar esse tipo de caminho, né? Claro, eu dei o exemplo do modo Wi-Fi, mas tem N tecnologias, N componentes que a gente pode explorar, né? Até de processos, às vezes, que a gente explora ali, né? Né? Porque tudo, assim, quando tu lê, assim, tu entende, é legal, tá? Mas, assim, mete a mão na massa para ver, né? Nem tudo é tão simples, assim. Não, com certeza. É, com relação à nuvem que vocês utilizam, né? Tu comentaste que vocês têm uma nuvem de vocês, mas É. vocês chegaram a avaliar, por exemplo, se isso realmente era uma coisa que compensava em função de ter tanta facilidade de nuvens, como tu mesmo comentou, né? Da Azure, da AWS, do Google mesmo, né? Porque essa é uma grande dúvida que às vezes a gente pode ter em função de tu ter uma nuvem paga dessas, tu tem a garantia e estabilidade do serviço, porque não vai cair, né? Ou pelo menos a gente imagina que não vai cair, né? Que o Google não vai cair, ou que a Sim. AWS não vai cair, né? Apesar de que às vezes isso pode acontecer também, né? O WhatsApp não vai cair? O WhatsApp não vai cair, né? E dentro da empresa pode ser mais comum, às vezes uma falta de energia, um interrompimento de É, acesso por causa do mas, servidor, porque mas roubou os fios. entenda, Alberto, assim, quando eu digo que a Novos tem uma nuvem, tá? Não quer dizer que a gente fez a nuvem, tá? E também não quer dizer que ela está hospedada na Novos, tá? Imagina que a gente, né, daqui a pouco, né, fez uma parceria com uma nuvem que já existia, botou a nossa cara lá, entendeu? E fez algumas alterações, algumas customizaçõões para nós, tá? Então, essa é mais a realidade, sabe? Eu digo, de novo, não reinventa a roda, né? Até porque, assim, Sim, o até nosso porque hoje acho que negócio. os custos da empresa devem ser muito altos. De TI, suporte, né? Sabe, assim, Isso deve demandar muito tempo para um a servidor nuvem é um interno, né? complemento para a gente, né? Claro que é um produto, né? Mas assim,
Claro, é uma questão também, né? Eu digo, ela não é o core da Novos, né? Não é um serviço em nuvem, né? Então, não é o que a gente tinha experiência, né, em fazer, tá? Então, assim, não teria por que a gente, né, desenvolver uma nuvem do zero, tá? Uma plataforma em nuvem. Então, cara, vamos pegar algo que já tem e trabalhar em cima disso. Então, essa foi a legal. ideia. Uhum. E perguntando, aproveitando, acho que agora é a minha última pergunta, tá? Eu prometo te deixar em paz. Sem E problema. aproveitando essa questão de agora a gente está numa transição já nova, né? No primeiro momento a gente teve uma transição para o trabalho remoto e tudo mais, e agora a gente já está começando a voltar. Como é que fica essa questão para vocês aí? Como é que está? Até complementando já com uma questão que tu comentou do trabalho das pessoas mandarem currículos aí para novos, né? Tá, O que perfeito. pode se esperar desse tipo de trabalho? Como é que vai funcionar? Vamos lá, cara. Então, na Nova, então, é claro, teve questão ali, todo mundo, né, em algum momento foi para casa, né? Todo mundo não, né? Eu digo, a fábrica e o laboratório tiveram que continuar trabalhando lá, porque não tinha como, né? Mas, assim, como o resto da empresa estava trabalhando em casa, assim, a gente entendeu que diminui a chance de contaminação, né? Pelo menos eu digo, é um grupo menor que está lá, enfim, então. E depois, né, a gente começou a voltar, né? Eu digo, em algum momento tinha a orientação, cara, quem puder trabalhar em casa, trabalha, mas, assim, quem tiver que vir para fazer alguma coisa, venha, tudo bem, tá? A gente entende. Desde o começo de outubro, começando desde o dia 11, tá? Então faz 10 dias agora, a gente mudou, virou a chave, tá? Então vamos lá. A empresa voltou a trabalhar presencialmente, tá? Mas com a possibilidade de trabalho remoto, tá? Então, na prática, cara, a gente fez uma escala, tá? Ali dentro do P&D, tá? Eu digo, então, algumas pessoas têm que vir todo dia lá, tá? Tem que trabalhar presencial, tá? Um exemplo ali é o colega lá que trabalha com as certificações, faz os ensaios, tá? Porque ele tem um laboratório, precisa dos equipamentos, então ele tem que trabalhar lá, não tem muito o que fazer, tá? Outras pessoas vão 4 dias na semana, outras pessoas vão 3 dias na semana, outras pessoas vão 2 dias na semana, tá? Eu acho que tem. Então, assim, a gente tem diferentes realidades ali para dentro da equipe, tá? Mas assim, o fato é que a gente voltou a trabalhar presencialmente, mas alguns dias da semana a gente segue trabalhando de casa, tá? Essa é a ideia, é assim como está lá hoje, tá? No caso do Silicon Box, por exemplo, tá? A gente meio que acertou que, cara, eles vão trabalhar 3 dias lá e 2 dias em casa, tá? Essa é a realidade hoje, tá? Então, a gente entende que é um bom compromisso, tá? Assim, uma boa relação, tá? O trabalho remoto ele funciona, tá? Mas, cara, ele não é maravilhoso, tá? Ele tem coisas que a gente sentiu falta, né? E, de novo, a gente trabalha com hardware, né? Então, assim, tu tem que ter equipamentos, tem que avaliar, e às vezes, cara, assim, tu tá junto com o teu colega ali, tá? E poder A apontar o troca problema. durante o dia é muito importante. Exato, assim, a interação, cara, ela não é a mesma coisa, tá? Remotamente, tá? Não é, tá? Muitas coisas funcionam até melhor remotamente, outras coisas não. Então, assim, a gente entende que esse misto, tá, né, vai trazer o melhor dos dois mundos. Né? Ah, legal, cara, legal. Muito legal ter conversado com vocês hoje aí, da Novos a respeito disso, né, a respeito do desenvolvimento de produtos. Isso é muito importante para nós que estamos na graduação, para ter uma ideia, às vezes um pouco mais de experiência do mercado, né, o que está acontecendo. E fico muito feliz de vocês terem aceitado o convite da SAEP para poder participar do evento e poder compartilhar com nós também essas atividades todas. Agradecer também ao pessoal que ficou aí até agora, né, conversando e mandando perguntas no chat. Bacana mesmo, valeu, pessoal, pela interação. Não esqueçam de preencher o nosso formulário de avaliação do evento. Eu vou botar de novo aqui. E a lista de presença também, tá? A lista de presença ela tem que ser preenchida dentro do horário da atividade, tá? Então, cuidem isso para não as horas complementares aí. Então, muito obrigado de novo, Sandro. Espero que a gente possa fazer essa parceria mais vezes nessa app e que isso se fidelize aí. Perfeito, foi uma honra aí. Obrigado novamente pelo convite aí, né, teu, da comissão organizadora aí. E obrigado a todo mundo que assistiu, tá? Um abraço aí, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.